Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Sistema Modelo. Capítulo 81. Tempestade que se aproxima. A notícia de Konoha sendo atacada pelo Nove Caudas se espalhou por todo o mundo ninja. O nome familiar mais uma vez foi o tema da discussão de todos. Obliterando completamente o Nove Caudas, todos que souberam desta notícia finalmente admitiram que esta pertencia ao demônio da espada. A que estava pensando em uma maneira de colocar as mãos no Byakugan, imediatamente extinguiu seus pensamentos, pois sabia que enquanto Kozuki estivesse em Konoha, qualquer plano resultaria em fracasso. Konoha. Após a noite agitada, iniciou-se a reparação da zona danificada da aldeia. Já se passaram 3 dias desde o ataque do Nove Caudas, todos na vila se esqueceram do terror da Kyuubi. Aldeões conversou entre si sobre como viram Kozuki jogando as enormes Nove Caudas para fora da aldeia com um soco. Restaurante Yakiniku. Kozuki, você realmente nos deixou para trás. Kozuki junto com Kakashi, Obito e Gai sentaram-se juntos ao lado da mesa enquanto realizavam uma pequena reunião. Obito comentou sobre a força de Kozuki enquanto ainda se lembrava da cena de Kozuki abusando de Kyuubi. Sim, principalmente aquele último soco. Minha juventude explode sempre que me lembro. Gai ficou realmente chocado com o poder daquele soco que até vaporizou o Bijudama. Seu poder superou de longe qualquer jutsu do mundo. Você parece preocupado, aconteceu alguma coisa? Kakashi notou Kozuki que estava um pouco distraído e não pôde deixar de perguntar. Não é nada importante, vamos comer, está esfriando. Kozuki hoje em dia sempre pensava na pessoa mencionada por Kyuubi. Em sua memória, não deveria existir tal pessoa que Kyuubi mencionou. Não havia necessidade das feras mentirem, então o que eles disseram não deveria estar errado e definitivamente havia alguém que ele não conhecia. Além disso, ele também pensava no futuro. Com seu envolvimento, a trama mudou de forma irreconhecível. Sakumo, Obito e Minato ainda estão vivos. Naruto, o filho da profecia, não se tornou um Jinchuriki e com sua presença o futuro só vai mudar cada vez mais. Mas ele não se arrependeu, pois já estava pronto para tal situação. Kakashi e os outros perceberam facilmente que definitivamente havia algo que preocupava Kozuki, mas eles não perguntaram mais e começaram a comer a comida da frente. Depois de comer, Kozuki se despediu de seus amigos enquanto caminhava em direção ao escritório do Hokage, pois havia algo que ele precisava saber e apenas Minato poderia lhe contar. Escritório Hokage. Minato sentou-se no assento do Hokage com maços de documentos colocados na mesa à sua frente. Hoje em dia o humor de Minato era um pouco inexplicável, pois por um lado ele estava feliz por se tornar pai e por outro lado estava preocupado com o inimigo que enfrentava. Sendo capaz de domar Kyuubi, ele só conseguia pensar em Madara, mas havia algo que o impedia de confirmar seu palpite. Durante a luta, ele percebeu facilmente que o adversário não tinha muita experiência de luta, pois alguns de seus movimentos eram cheios de falhas. Minato não era tolo em acreditar que o lendário Madara poderia não ter experiência em luta. Bater. Entre. Minato olhou para a porta e viu Kozuki entrando na sala. Kozuki-kun. Senhor Hokage. Minato se levantou enquanto avançava e deu as boas-vindas a Kozuki com entusiasmo. Kozuki falou educadamente enquanto se curvava levemente, o que nunca fez para Sarutobi. Você quer saber sobre o inimigo? Após algumas saudações formais, Kozuki finalmente perguntou sobre o assunto que mais o preocupava. Minato ficou surpreso com sua pergunta, mas não escondeu nada e imediatamente contou todas as informações que conhecia sobre Fukashi. Habilidade semelhante ao Flying Raijin junto com a Amaterasu. Kozuki finalmente suspirou de alívio ao saber que o inimigo não teria nenhuma habilidade pervertida como Shizui no futuro. Se o inimigo tivesse uma habilidade como Koto Amatsukami, ele não tinha certeza se conseguiria lidar com isso, mas felizmente a sorte estava do seu lado. Embora Space Jutsu e Amaterasu também fossem aterrorizantes, ainda era algo com que ele conseguia lidar. Senhor Hokage, acho que você já deveria saber que o Uchiha não teve nenhuma participação neste incidente, então eles devem ser tratados com justiça. Kozuki acreditava que Minato não trataria mal o Uchiha. Você não precisa se preocupar, Kozuki-kun. Durante minha reunião com Lorde III e Elders ontem, o Elder Danzo sugeriu realocar o clã Uchiha, mas eu rejeitei. Durante o ataque todos os viram ajudando civis, então eu já os julguei inocentes. Como esperado por Kozuki, Minato não o decepcionou e tratou o clã Uchiha de forma justa. Minato já dava sinais de se tornar um verdadeiro Hokage, pois essa ação dele foi totalmente contra a vontade de Sarutobi. Kozuki deixou o escritório Hokage de bom humor, pois acreditava que com Minato vivo as coisas seriam muito diferentes quando se tratasse de Uchiha. Mas o que Kozuki não sabia era que os inimigos escondidos na escuridão já estavam prontos para lidar com ele. Capítulo 82. Reunião. Konoha. Em uma casa desconhecida. Konoha F4, Koharumi Tokado, Danzo, Sarutobi, estavam realizando uma mesa redonda. Nós realmente precisamos fazer isso? Sarutobi segurando o cachimbo olhou para seus velhos amigos enquanto seu rosto tinha uma expressão preocupada. O que você quer dizer com Hiruzen? Você vai desistir no último minuto? Danzo espera sua vingança contando todos os dias. Cada vez que ele se lembra da humilhação que Kozuki lhe infligiu, só ele sabe como se impedir de atacar Kozuki. E agora, quando chega o momento tão esperado, ao ouvir as palavras de Sarutobi, ele não pode deixar de falar alto com ele em tom de raiva. Calma, Danzo. Koharu e Omura falaram juntos aconselhando Danzo a ficar calmo. Como posso me acalmar? Hiruzen, não o treinamos todo esse tempo só para este dia. Danzo falou esperando que suas palavras pudessem despertar o demônio interior de Sarutobi. Mas você não viu a força dele, o que aconteceu com Nove Caudas, acredito que você não está alheio a isso.
Sempre que Sarutobi se lembra da visão do Nove Caudas devastado, ele não consegue evitar de sentir um pouco de medo. Se Kozuki o atacar com aquele último soco, até mesmo seus ossos poderão não ser encontrados. Hiruzen, desde o primeiro dia, nós dois sabíamos que nunca fomos seus oponentes. Todas as nossas esperanças estavam sempre no trunfo. Danzo convenceu Sarutobi, pois sem sua ajuda ele nunca seria capaz de se vingar. E se nosso trunfo falhar? Sarutobi olhou para Danzo e fez a pergunta que mais o preocupava. Sarutobi, com o que eu dei para aquela Ambu, Kozuki com certeza será pego despreparado, não tem como falharmos. Danzo tinha absoluta confiança de que com a habilidade que deu aquela Ambu, Kozuki certamente seria derrubado. Depois de ouvir suas palavras, Sarutobi não disse mais nada enquanto fechava os olhos. Vendo quieto Sarutobi, os outros três souberam imediatamente que Sarutobi havia concordado e sorrisos floresceram em seus rostos. Perdoe-me, Kozuki, o que eu fiz foi por Konoha. Pensou Sarutobi, pois sabia que o que estava prestes a fazer era algo que arrepiaria o coração de todos os shinobi se algum dia aprendessem. Mesmo que 100 anos se passem, se o povo do mundo ninja descobrir a verdade, eles podem até tirá-lo de seu túmulo e alimentar os cães com seus restos mortais. Noite. Toda Konoha estava bem iluminada. As ruas encheram-se de risadas de pessoas que saíam para se divertir com seus entes queridos. Após o ataque da Kyuubi, foi a primeira vez que os aldeões tinham tantos sorrisos em seus rostos. Restaurante Yakiniku. Não é raro você realizar uma reunião, Kozuki? Obito disse olhando para Kozuki surpreso. Ao lado da grande mesa também estavam Kakashi, Gai-Rin, Minato e Kushina que segurava o recém-nascido Naruto. Shizui e Itachi também sentaram à esquerda e à direita de Kozuki. Não sei porquê, mas, de repente, quis conhecer todos vocês. Kozuki não sabia como expressar seu humor naquele momento. Ele não sabia porquê, mas de repente teve a sensação de que algo grande iria acontecer, o que o preocupou profundamente. Você mora sozinho, Kozuki-kun. Não é surpresa que você se sinta sozinho, disse Minato com o mesmo sorriso ensolarado no rosto olhando para Kozuki. Sim, Kozuki-kun, se você se sentir sozinho, você pode vir brincar com Naruto. Kushina estava muito grata a Kozuki e não queria vê-lo deprimido. A propósito, Kozuki-kun, já que você está aqui, leve isso com você, Lorde Terceiro deu para você. Minato tirou um pergaminho de sua bolsa ninja enquanto o entregava a Kozuki. Kozuki pegou o pergaminho, mas não o abriu agora e guardou-o. Kozuki de repente adivinhou porque estava se sentindo desconfortável depois de ouvir o nome de Sarutobi. Kakashi, parece que você melhorou muito esse ano. Kozuki podia facilmente sentir que a aura de Kakashi aumentava a cada dia. Kakashi não tinha Sharingan, mas só funcionava a seu favor. Kakashi no original nunca poderia fechar o Sharingan e isso sempre exauriu seu chakra, o que resultou no desperdício de seu talento. Mas agora com seu talento e os ensinamentos de seu pai, ele foi melhorando cada vez mais e não demorará muito para superar seu pai. Eu não posso me dar ao luxo de ser derrubado por você. Kozuki sempre foi seu rival na escola ninja e um de seus melhores amigos. Ele nunca quis que a distância entre eles aumentasse. Haha, então você tem que trabalhar duro ainda mais, Kakashi. Kozuki riu aproveitando o ambiente acolhedor com seus amigos. Shizui e Itachi olharam para Kakashi com curiosidade, pois podiam sentir que seu sensei realmente o tratava de maneira diferente de seus outros amigos. Era uma espécie de amizade misturada com rivalidade e competição. Tome cuidado, Kozuki. Tome cuidado, sensei. Após o jantar todos se despediram de Kozuki enquanto todos seguiam para casa com sorrisos no rosto. Kozuki acenou com as mãos para todos em resposta e parou depois que eles desapareceram de sua vista. Agora vamos ver o que você está planejando, Sarutobi. Chegando em casa, Kozuki foi imediatamente para seu quarto e estava pronto para abrir o pergaminho. Uma tarefa? Kozuki viu que recebeu ordens de investigar as recentes explosões perto da fronteira da Terra do Fogo. Sarutobi adivinhou que poderia ser uma fera forte e convocada e decidiu enviá-lo para investigar. Parece que você não podia mais esperar. Kozuki fechou o pergaminho e colocou-o no espaço do sistema enquanto pensava profundamente. Ele tinha certeza de que isso era uma armadilha para atraí-lo para longe de Konoha. Kozuki pensou em expor sua conspiração, mas isso só deixaria Sarutobi e Danzo alertas. Mesmo que Sarutobi tivesse dado este pergaminho, ele só precisava recusar que fosse alterado e, mais importante, Minato nunca acreditaria que Sarutobi pudesse fazer tal coisa. Então, ele decidiu que em breve removeria os tumores que corroíam Konoha de uma vez por todas. Capítulo 83. Luta. Konoha. Dia seguinte, meio-dia. Hoje o céu acima de Konoha estava coberto por nuvens escuras que bloqueavam completamente o sol brilhante. A atmosfera da aldeia era um pouco sombria, pois as nuvens escuras acima eram como sinal de um desastre iminente. Kozuki hoje usava um manto preto de samurai com a espada pendurada na cintura. Quase 1,8 metros de altura, cabelo preto curto e alguns cabelos ruivos na frente que explodiam continuamente devido ao vento forte. Chegando ao portão principal de Konoha, Kozuki de repente se virou e olhou para a vila abaixo da qual viveu por 14 anos. Kozuki não sabia quanto tempo precisaria esperar para ver a vila novamente. Kozuki queria deixar a aldeia porque queria encontrar alguma pista sobre a pessoa mencionada por Koku e Kyuubi. Ele já havia decidido que procuraria qualquer lenda ou história sobre aquela pessoa. É hora de ir. Depois de olhar para a vila por um tempo, Kozuki respirou fundo e desapareceu do local. Numa floresta perto da fronteira da Terra do Fogo. Já se passaram 2 dias desde que Kozuki deixou a aldeia em direção à fronteira. Na floresta escura, Kozuki avançou continuamente saltando de árvore em árvore. Estrondo. A chuva caía continuamente enquanto relâmpagos piscavam de vez em quando.
De repente, Kozuki parou ao chegar a um campo limpo, mas esse não foi o motivo de sua parada repentina. Sua observação aqui detectou alguma aura ao redor. Enquanto Kozuki avançava para verificar os arredores, ele de repente sentiu uma aura subindo abaixo da superfície. Bum, bum. O chão foi destruído enquanto incontáveis sons explosivos ecoavam pelo campo limpo. Nós o pegamos? Sarutobi ficou junto com Danzo enquanto olhavam para o local da explosão. Danzo já havia enterrado muitas etiquetas explosivas na esperança de pegar Kozuki desprevenido. Não é tão fácil. Sarutobi balançou a cabeça, pois sabia que Kozuki não era alguém com quem se pudesse lidar tão facilmente. Como esperado por Sarutobi, a fumaça causada pela explosão logo começou a se dissipar ao revelar Kozuki intacto abaixo. Não esperava uma recepção tão boa, Lorde Terceiro, disse Kozuki olhando para Sarutobi e Danzo que estavam juntos. Kozuki cobrindo seu corpo com armamento aqui salvou-se facilmente da explosão. Hoje é o dia em que você pagará pelo que fez comigo, Kozuki. Danzo rugiu olhando para Kozuki enquanto seus olhos tinham uma expressão maluca. Perdoe-me, Kozuki, eu tive que fazer isso, mas não se preocupe, você sempre será lembrado como um herói. Sarutobi não queria mais falar enquanto acenava com as mãos e uma pessoa usando uma máscara de gato apareceu de repente ao lado de Sarutobi e Danzo. Anbu. Kozuki estava curioso para saber o que deu a Sarutobi e Danzo confiança para enfrentá-los sozinhos. Ele podia sentir que não havia outro membro da Anbu ou raiz perto deles. Então, esse Anbu na frente deve ser o trunfo de Sarutobi, o que deu a ele e a Danzo confiança para lutar sozinhos com ele. Mas ele não teve medo, pois diante de uma força esmagadora qualquer conspiração é inútil. Parece que não há mais nada para conversar. Kozuki colocou as mãos no punho da espada pendurada em sua cintura enquanto se preparava para a próxima luta. Sarutobi e Danzo imediatamente ficaram vigilantes enquanto Sarutobi fazia selos e colocava as mãos no chão. A fumaça branca cobriu a área na frente de Sarutobi e Danzo. O macaco branco apareceu depois que a fumaça se dissipou. Qual é o problema, Sarutobi? Perguntou Ema enquanto olhava para Sarutobi em busca de uma resposta sobre por que ele me convocou. O inimigo é forte, preciso da sua ajuda. Sarutobi olhou para Kozuki na frente que não tinha intenção de fazer nenhum movimento e revelou uma forte aura de confiança ao seu redor e apenas ficou ali esperando eles atacarem. Transformar. O macaco branco desapareceu quando um longo bastão preto com pontas douradas em ambos os lados apareceu em seu lugar. Sarutobi segurou o bastão Ema e olhou para Kozuki pronto para a luta. A Anbu imediatamente brilhou quando apareceu na lateral do campo, imóvel, sem intenção de lutar. Kozuki não se importou muito com a Anbu e olhou para Sarutobi e Danzo na frente, esperando que eles o entretivessem bem e não o desapontassem. Vamos! Sarutobi disse a Danzo enquanto avançava correndo para atacá-lo com o bastão. Movendo-se para o lado, Kozuki se esquivou facilmente, mas ouviu um zumbido vindo de trás e pulou e viu balas de vento destruindo a área onde ele estava antes. Jutsu Shuriken das Sombras. Sarutobi pegou um shuriken com a mão esquerda enquanto jogava em direção a Kozuki e fazia vários sinais com as mãos. O número de shurikens no ar aumentou à medida que incontáveis shurikens se moviam em direção a Kozuki no ar que o cercava. Estilo vento. Onda de vento. Kozuki sacou sua espada quando começou a desviar as shurikens no ar, mas de repente sentiu uma aura atrás dele e todo o seu corpo ficou vermelho escuro. A onda de vento caiu nas costas de Kozuki, mas não causou nenhum dano, pois Kozuki, com a matéria vermelha escura em seu corpo, caiu no chão. O que é isso? Danzo perguntou olhando para a matéria vermelha escura que cobria Kozuki. Durante o ataque da Kyuubi, eu o vi usar esse jutsu, mas nunca pensei, também poderia ser usado para defesa. A expressão de Sarutobi era feia porque ele sabia que a luta era ainda mais difícil do que eles esperavam. Capítulo 84. Mudança. Uau! Sarutobi mais uma vez correu em direção a Kozuki enquanto Ema era golpeado em direção a Kozuki, movendo-se para o lado. Kozuki se esquivou mas uma de suas pontas de repente se esticou, movendo-se em direção ao seu rosto. Clang! Tirando a espada, Kozuki parou o bastão, mas Sarutobi não lhe deu chance de respirar enquanto se virava para atacá-lo mais uma vez. Danzo, por outro lado, tirou algumas shurikens enquanto injetava o chakra do estilo vento nelas. O vento forte apareceu em torno de shurikens quando ele os jogou em direção a Kozuki. Sentindo as shurikens, Kozuki aplicou alguma força quando sua espada colidiu com Ema. Estrondo. Que força poderosa! Mesmo que ele tenha bloqueado a espada, Sarutobi voou 5 ou 6 metros para trás com a força do golpe de Kozuki. Percebendo os shurikens do vento se aproximando dele, Kozuki trouxe sua espada na frente dele e começou a girar rapidamente. Numerosos cortes curtos e grossos de energia vermelha foram ejetados do Kozuki giratório. Os shurikens atingidos pelos golpes foram divididos em 2 imediatamente. Droga! Amaldiçoou Sarutobi e Danzo, mas eles tiveram que lutar, caso contrário, poderiam ser mortos. Ambos correram enquanto imprimiam vários sinais com as mãos. Grande barragem de vácuo estilo vento. Míssil flamejante estilo fogo. Ambos os elementos se complementaram à medida que o poder do jutsu aumentou entrando na categoria de Jutsu Rank S. Tigre irritado estilo uma espada. Não afetado pelo jutsu rugindo em sua direção, Kozuki balançou sua espada em direção ao mar de chamas. Rugido. O fantasma de um tigre vermelho apareceu ao colidir com as chamas na frente. As chamas foram divididas em 2 enquanto o tigre avançava em direção a Sarutobi e Danzo. Como podemos derrotá-lo? Vendo seu ataque inútil, Danzo amaldiçoou, mas sabia que não era hora de amaldiçoar. Danzo queria se afastar do alcance do ataque, mas sua mente de repente começou a girar e quando ele voltou a si já era tarde demais. Ao chocou aqui. O ataque afogou Danzo, que foi imediatamente dividido em 2. Sarutobi teve sorte, pois não havia perdido tempo xingando antes e se afastou do alcance do ataque muito antes.
Mas logo, o cadáver de Danzo no chão desapareceu e um Danzo totalmente bom apareceu ao lado de Sarutobi com a mão no olho direito. Droga, meu Sharingan! Nessa fase, Danzo tinha apenas um Sharingan e não esperava que fosse desperdiçado aqui. Oh, isso é o melhor que vocês dois podem fazer, honestamente estou desapontado. Kozuki balançou a cabeça irritado, pois não esperava que eles estivessem tão fracos. Ficar muito forte também é uma espécie de frustração, já que você não consegue encontrar bons oponentes facilmente. Tenha cuidado, ele está prestes a ficar sério. Sarutobi ficou com raiva quando viu Kozuki olhando para ele, mas ele sabia que não era a hora de ficar com raiva e se concentrou em Kozuki e lembrou Danzo também. Estilo de uma espada. Lamentando a desgraça, Kozuki balançou sua espada a uma velocidade invisível a olho nu enquanto atacava na direção de Sarutobi e Danzo. O chão abaixo de Kozuki foi destruído imediatamente quando o ar ao seu redor parecia ter parado de se mover. A aura vermelha cegou os olhos de Danzo e Sarutobi, mas eles rapidamente abriram os olhos focando na visão à frente. Tanto Danzo quanto Sarutobi de repente perderam a vontade de lutar ao verem o enorme golpe na frente. Eles naturalmente sabiam que ele poderia fazer cortes exagerados, mas o que estava na frente deles era inacreditável. A barra vermelha de quase 500 metros de comprimento verticalmente e 100 metros de largura horizontalmente simplesmente bloqueou sua fuga, pois não importava o quão rápido eles corressem, não havia como eles conseguirem ultrapassá-la. Droga! Amaldiçoaram Danzo e Sarutobi, mas eles rapidamente se acalmaram, pois sabiam que chorar por isso não iria impedir o golpe que estava prestes a afogá-los. Grande barragem de vácuo estilo vento. Míssil flamejante estilo fogo. Invocando Jutsu. Baku. Invocando Jutsu. Triplo Rashan. O vento e o fogo juntos aumentaram o poder do Jutsu que se moveu em direção ao enorme golpe. Danzo convocou sua besta ninja e Sarutobi convocou os 3 enormes portões com rostos assustadores impressos apenas para se defender do golpe. O Jutsu de vento e fogo foi imediatamente extinto ao entrar em contato com o golpe. Rugido. O enorme elefante na frente rugiu ao lançar ondas de vento em direção ao golpe, mas diante do enorme ataque, parecia ainda menor que a formiga. Sem qualquer obstáculo, desapareceu instantaneamente após ser atingido pelo golpe enquanto o ataque se movia em direção aos 3 enormes portões. Aos olhos inacreditáveis de Sarutobi e Danzo, os 3 portões sem sequer um fragmento também foram destruídos enquanto o golpe continuava se movendo em direção a eles. Mas tanta obstrução deu-lhes algum tempo para se afastarem do alcance do ataque, mas mesmo assim não conseguiram ultrapassá-lo completamente. Estrondo. O golpe caiu no chão destruindo tudo em seu caminho enquanto até as nuvens escuras e chuvosas acima do céu se afastavam pela pressão causada por suas ondas de choque que chegavam até aos céus. Toda a floresta perto da fronteira da Terra do Fogo foi abalada pelo ímpeto do ataque. Depois que o ataque desapareceu, revelou uma área em torno de 1000 metros que foi completamente destruída. Cada árvore ou qualquer rocha que estava nesta área antes desapareceu completamente, revelando pequenas marcas profundas por toda parte. Mas o que foi mais assustador foi a longa e lisa área dividida no chão. Uma marca de corte com centenas de metros de comprimento apareceu e também tinha dezenas de metros de profundidade. Qualquer um ficaria surpreso além das palavras olhando para a cena à sua frente. Cof. Kof. Sarutobi junto com Danzo sentaram-se no chão enquanto tossiam ferozmente e o sangue também caía de sua boca no chão. Isso, tosse. Demais, apenas o primeiro Hokage poderia lançar ataques em grande escala. Sarutobi tinha vários ferimentos em seu corpo, pois o sangue escorria constantemente dele, mas toda a sua atenção estava na área destruída ao redor. Isso é tudo culpa sua, Hiruzen. Você deu muito tempo a ele. Danzo não era melhor que Sarutobi, pois havia feridas em todas as partes de seu corpo. Com certeza, o mal não morrerá facilmente. Kozuki olhou para os dois na frente e não pôde deixar de suspirar. Lamentando a desgraça foi seu movimento mais forte, além de imbuir a lâmina com Conqueror Zaki ou usar o modo Sage, mas eles ainda estavam vivos. Agora é hora de lidar com você. Kozuki não se importou muito com Sarutobi e Danzo, pois eles já estavam gravemente feridos e não poderiam fazer muito. Kozuki olhou para Anbu que não participou da luta desde o início. A Anbu na frente imediatamente tirou várias kunai enquanto as jogava em direção a Kozuki. Clang, clang. Kozuki desviou a kunai facilmente enquanto se movia em direção a Anbu passo a passo. Kozuki de repente sentiu o calor por trás e viu Sarutobi. Mesmo quando ferido, havia lançado um jutsu estilo fogo em sua direção. Kozuki se virou e acenou casualmente com sua espada, extinguindo o mar de fogo. A Anbu, aproveitando a oportunidade, imediatamente chegou atrás de Kozuki enquanto suas mãos faziam vários selos e finalmente batiam palmas. Kozuki imediatamente sentiu a Anbu atrás, mas o que o fez franzir a testa foi a aura sombria por trás da Anbu. Ele não podia ver, mas podia sentir com seu Haki de observação. Então, este é o seu trunfo. Kozuki ficou decepcionado mais uma vez com os membros do F4. A Anbu não pareceu notar a decepção de Kozuki quando um braço pálido saiu de seu estômago enquanto tentava agarrar Kozuki. Kozuki balançou a cabeça desapontado e apenas acenou com a espada para frente. O enorme corte vermelho imediatamente dividiu a Anbu em dois quando Kozuki sentiu sua aura desaparecer completamente. Últimas palavras. Kozuki chegou na frente de Danzo e Sarutobi que haviam caído de exaustão e perderam muito sangue. Danzo de repente olhou para cima e disse com um olhar cruel: sua morte. O tempo pareceu parar neste momento quando as pupilas de Kozuki encolheram repentinamente. Sua observação aqui explodiu de repente quando seus olhos pareciam ter visto algo aterrorizante. Kozuki com extrema dificuldade se moveu para o lado, mas Sarutobi e Danzo ajoelhados na frente também se levantaram de repente enquanto o atacavam com Sharp Kunai e uma lâmina estilo vento. Sopro. O sangue espirrou quando um braço voou e caiu no chão ao longe.
Kozuki sentou-se sobre um joelho com a cabeça baixa, enquanto sua única mão segurava o local onde o sangue escorria constantemente. Droga, como ele escapou? Sarutobi e Danzo olharam para Kozuki na frente e disseram desesperadamente. Eles esperavam que esse ataque furtivo matasse Kozuki completamente, mas foi necessário apenas um braço. Danzo deu ao Anbu um Sharingan para que ele pudesse usar o Izanagi e pegar Kozuki desprevenido. Izanagi tinha duração diferente de acordo com a força de seu portador. O Izanagi deste Anbu teve duração de apenas 30 segundos, mas foi o suficiente, pois nem mesmo Kozuki foi capaz de senti-lo apesar de ter observação aqui. Ele está ferido, vamos fugir, esprememos tudo o que tínhamos no último ataque. Sarutobi disse desesperadamente, pois estava tendo dificuldades para ficar em pé. Danzo, embora um pouco relutante, mas a vingança não era mais importante do que sua vida, pois ele sabia que mesmo que Kozuki perdesse um braço, ele ainda poderia ter alguma força para revidar. E o Anbu já estava morto caído no chão na frente, enquanto Reaper tirou sua alma já que seu ataque furtivo falhou e não resistiu muito contra o Shinigami. Quando Sarutobi e Danzo estavam prestes a partir, uma enorme pressão envolveu-os de repente quando foram pressionados contra o chão e uma força desconhecida os impediu de se mover. Tanto Sarutobi quanto Danzo olharam para Kozuki e viram uma enorme pressão vermelha sendo constantemente emitida por ele e algumas mudanças em seu corpo também estavam ocorrendo. Capítulo 85, Feito e Espanado. Konoha. Rumble. A chuva caía constantemente das nuvens escuras enquanto toda Konoha estava coberta pela escuridão. Relâmpagos brilhavam de vez em quando, adicionando um toque de medo nos corações de todos. O que há com esse sentimento triste? Kakashi, que estava sentado perto da janela de sua casa, olhou para o céu escuro acima e não sabia por que de repente se sentiu triste. Minato, Shizui e Itachi tinham uma má premonição em seus corações e esperavam que nada de ruim acontecesse. Em um cassino em Dagrama Village. Droga, Ovelha Gorda realmente ganhou a aposta. Todos os jogadores do cassino olharam para a mulher de cabelos loiros e com as maiores armas do mundo ninja. Vamos! Tsunade imediatamente levou Kurenai e Shizune com ela quando saiu do cassino com pressa. Qual é o problema, sensei? Shizune, que amadureceu muito enquanto treinava durante todo o ano, perguntou a Tsunade enquanto corria com ela. Sempre que eu ganhar algo ruim acontece, vamos sair rapidamente desta vila. Tsunade explicou rapidamente o motivo enquanto continuava correndo. Sensei, não sei porquê, mas também estou triste desde esta manhã, como se algo ruim fosse acontecer. Kurenai tinha uma expressão preocupada em seu lindo rosto enquanto contava a Tsunade sobre sua premonição e esperava que nada de ruim acontecesse. Estrondo. No campo destruído que estava cheio de inúmeras marcas profundas, tanto Sarutobi quanto Danzo foram pressionados no chão. Relâmpagos iluminaram toda a área e também revelaram as expressões de medo em seus rostos. Tanto Sarutobi quanto Danzo mal conseguiam se mover, mas neste momento seus olhos temerosos estavam totalmente focados em Kozuki. A aura vermelha ao redor de Kozuki continuou aumentando conforme seu cabelo preto começou a ficar vermelho e as roupas da parte superior de seu corpo se abriram. O tamanho do corpo de Kozuki começou a aumentar a uma velocidade visível a olho nu. Logo, a aura ao redor de Kozuki começou a se dissipar quando Kozuki, que estava com a cabeça baixa o tempo todo, levantou-se enquanto seus olhos indiferentes olhavam para Sarutobi e Danzo. O que aconteceu com ele? Danzo perguntou enquanto quase esgotava todas as suas forças para falar. Sarutobi não sabia o que responder porque também ficou surpreso com as mudanças que ocorreram em Kozuki. A altura de Kozuki aumentou repentinamente para quase 1,9 metros enquanto seu cabelo ruivo soprava constantemente pelo vento forte. O sangue que escorria antes parecia ter parado completamente. Eu fui descuidado. Kozuki olhou para seu ferimento e não pôde deixar de suspirar por realmente subestimar os meios de um ninja. Kozuki sabia que ele teria morrido com certeza por aquele ataque furtivo se não fosse pela evolução de seu Haki de observação. Naquela época, ele viu o futuro devido à observação Haki, através da qual escapou do ataque mortal. Mas mesmo assim, ele ainda perdeu um braço. Kozuki balançou a cabeça, pois sabia que não fazia mais sentido pensar nisso. Ele perdeu um braço, mas isso não afetou muito sua força, já que sua mão principal estava certa. E seu modelo também aumentou repentinamente para 90%. Ele não sabia se era porque Shanks também tinha um braço, mas isso beneficiou muito. Seu Haki alcançou com sucesso o estágio avançado enquanto Conqueror's Haki alcançou o estágio perfeito e sua esgrima também alcançou o grau 4, o mais alto que poderia ser. Usar o Izanagi para me atacar de surpresa, estratégia muito boa, quase morri. Kozuki chegou na frente de Sarutobi e Danzo que foram pressionados no chão por seus conquistadores aqui e não pôde deixar de elogiar sua estratégia. Até ele, um atravessador, quase foi derrubado por eles. Quem é você? Sarutobi olhou para Kozuki, que mudou muito de repente e não pôde deixar de perguntar. Ele estava pensando se estava em um genjutsu. Você se arrepende? Kozuki não respondeu à pergunta de Sarutobi, mas olhou para os dois e perguntou de volta. Ele podia sentir que tanto Sarutobi quanto Danzo não tinham nem um pingo de força sobrando, então ele não estava preocupado com outro ataque furtivo. Sim, me arrependo de ter ouvido Hiruzen e não ter matado você antes. Danzo rugiu olhando para Kozuki enquanto começava a liberar sua frustração interior. Suspirar? Quando decidi atacar você, naturalmente estava pronto para tal resultado, talvez este seja o castigo por cada pecado que cometi. Sarutobi não se arrependeu de sua decisão de atacar Kozuki, mas olhando para sua vida pecaminosa, morrer nas mãos de um shinobi de Konoha não foi um final ruim, afinal. Seus pecados como destruir o clã Senju, deixar Danzo fazer experiências com aldeões inocentes e seu assento Hokage arruinar a reputação de Sakumo. Kozuki anunciou os feitos de Sarutobi cuja expressão tornou-se cada vez mais horrorizada. Naquele dia, fora da casa de Sakumo,
Sarutobi perguntou com uma expressão de descrença no rosto. Naquela época Kozuki tinha apenas 7 anos e se ele foi capaz de descobrir o verdadeiro propósito por trás desses rumores, então ele o subestimou demais. É tudo por sua causa, Hiruzen. Se você tivesse me ouvido não deveria existir um dia assim. Ao ouvir as palavras de Kozuki, Danzo ficou cada vez mais irritado e rugiu em direção a Sarutobi como um cachorro louco. Você não deveria ter mexido comigo. Tudo que eu queria era uma vida tranquila, mas você não entendeu isso. Olhando para o louco Danzo e o arrependido Sarutobi, Kozuki respirou fundo e ergueu sua espada bem alto, encarando Danzo e Sarutobi. Até a próxima. Sopro. A espada de Kozuki caiu e imediatamente cortou a cabeça de Danzo enquanto rolava para o lado. Sopro. A lâmina penetrou no coração de Sarutobi quando seu corpo começou a se contorcer e logo ele ficou imóvel no chão com sangue por toda parte. Finalmente acabou. Kozuki sentou-se no chão enquanto olhava para os 2 cadáveres à sua frente. Ele não decapitou Sarutobi, pois mesmo Sarutobi sendo hipócrita, ele ainda era um Hokage. Em respeito a essa posição exaltada, ele o deixou intacto. E para Danzo, mesmo que fosse dado como alimento para cães, isso não poderia lavar seus pecados. Depois de descansar por alguns minutos, Kozuki se levantou enquanto fechava os olhos por um segundo e um corpo semelhante ao de Kozuki ou ao Kozuki de 1 hora antes apareceu no chão. Era uma duplicata perfeita de Kozuki sem nenhuma diferença do corpo real. Kozuki conseguiu esse corpo quando seu modelo atingiu 70%. Ele sempre pensou que essa coisa era inútil para ele, mas finalmente veio a calhar. Kozuki tinha muitos motivos para fingir a morte. Primeiro Sarutobi e Danzo morrendo e ele desaparecendo ao mesmo tempo não será considerado uma coincidência. Em segundo lugar, suas marcas únicas de barras longas por toda parte o tornariam o principal suspeito. Também devido à sua presença, Konoha evitou todos os desastres, mas o futuro era muito sombrio. Eles precisam de um estímulo e sua morte pode perfeitamente fazer esse trabalho. Ele era um pouco culpado por enganar a todos, mas o que ele estava fazendo era, em última análise, a favor deles. E por último, havia algo que ele queria confirmar e só com a sua morte isso foi possível. Kozuki fez um ferimento no coração de seu corpo duplicado quando o sangue começou a escorrer dele. Depois de gravar algumas palavras em uma pedra próxima com sua espada, Kozuki saiu junto com a cabeça de Danzo. Capítulo 86. Agonia. Na densa floresta perto da fronteira da Terra do Fogo, Tsunade junto com Kurenai e Shizune pularam de árvore em árvore avançando rapidamente. Sensei, há uma cidade próxima? Kurenai estava irritada com o tempo hoje e mal podia esperar para deixar esta floresta fantasmagórica. E também havia esse sentimento ruim que a preocupava desde manhã. Não se preocupe, a poucos quilômetros daqui há uma cidade. A fronteira da Terra do Fogo ficava bem perto da Vila da Grama, então eles entraram na Nação do Fogo. Eles têm visitado todos os cassinos do mundo ninja, então decidiram que o cassino de toda a Terra do Fogo seria seu próximo destino. Devido a Tsunade perder todas as apostas, eles não podem ficar no mesmo lugar por muito tempo, já que os cobradores de dívidas estão sempre procurando por ela. Os 3 pararam de repente quando chegaram a um campo limpo, mas ficaram atordoados com a visão à frente. A área em torno de 1000 metros à frente foi completamente arrasada, com árvores arrancadas, pedras destruídas e inúmeras marcas de cortes profundos por toda parte. Havia numerosos buracos por toda parte enquanto o terreno em frente era destruído. Mas o que os deixou atordoados foi o longo terreno dividido, com centenas de metros de comprimento e igualmente profundo. O que aconteceu aqui? Kurenai quebrou o silêncio porque não pôde deixar de perguntar. Parece que ocorreu uma briga aqui. Tsunade disse enquanto olhava para o campo de batalha. Quem é tão forte para causar tamanha devastação? Shizune não pôde deixar de perguntar enquanto olhava para Tsunade em busca de uma resposta. Olhe com atenção, há marcas de corte afiadas em todos os lugares e até mesmo aquela longa área dividida parecia ter sido cortada por uma arma afiada, provavelmente uma espada ou um usuário forte do estilo vento. Tsunade olhou para as pequenas marcas em todos os lugares e analisou a situação. Até onde eu sei, só existe uma pessoa que pode causar tal destruição com uma espada. Shizune olhou para Kurenai, que também olhou para trás enquanto ambos pareciam adivinhar alguma coisa. Uau! Ambos desapareceram repentinamente de seus lugares enquanto corriam com os rostos cheios de preocupação. Espere! Tsunade tentou detê-los, mas ao vê-los correndo preocupados, ela rapidamente alcançou seus discípulos, pois também havia adivinhado quem foi a pessoa que causou essa destruição. Depois de correr por 1 minuto, eles finalmente chegaram à área central da luta quando avistaram 4 corpos caídos no chão. Os 3 rapidamente chegaram perto deles. Este é o sensei. Tsunade suportou o medo causado pelo sangue e falou com um tom chocante ao reconhecer o cadáver mais próximo deles. Senhor Terceiro. Tanto Shizune quanto Kurenai exclamaram horrorizados e também aterrorizados. Kurenai extinguiu o medo em seu coração enquanto avançava para olhar os outros cadáveres, já que de repente se lembrou do motivo pelo qual correu até aqui. Logo, ela viu um cadáver decapitado e um cadáver usando uma máscara de gato. Ao olhar para o último cadáver, o tempo pareceu parar neste momento. Uma túnica preta manchada de sangue e cabelos pretos e com alguns cabelos ruivos caindo na testa. A figura, mesmo com a respiração parada, tinha um sorriso no rosto como se tivesse morrido sem arrependimento. Não, não, não. Kurenai gritou em seu coração esperando que a visão à sua frente fosse uma ilusão, mas conforme ela avançava, o rosto da figura tornou-se cada vez mais claro. Ah! Kurenai gritou com todas as suas forças ao cair ao lado do cadáver e tocou seu rosto com as mãos trêmulas. Acorde! Por favor, acorde, Kozuki! Não me deixe sozinho, por favor! Kurenai com lágrimas caindo continuamente de seus olhos sacudiu o corpo sem vida na frente, mas não houve resposta. Tsunade e Shizune que ficaram tristes ao ver o cadáver de Sarutobi ouviram o lamento de Kurenai e imediatamente chegaram perto dela. Não! Como isso é possível?
Shizune, que chegou perto de Kurenai, viu o cadáver na frente e o reconheceu imediatamente. Ela também caiu ao lado do cadáver e o sacudiu violentamente, mas como antes, nenhuma resposta veio. Quem fez isso? Tsunade rugiu de raiva ao ver o cadáver de Kozuki na frente. Por favor, acorde Kozuki. Kurenai e Shizune não se importaram com a raiva dela enquanto choravam em agonia e desespero. Ao ouvi-los chorar, Tsunade se acalmou enquanto se sentava ao lado de seus discípulos e abraçava os dois. Logo Kurenai e Shizune desmaiaram de choque enquanto ficavam quietos e exaustos nos braços de Tsunade. Tsunade colocou os dois cuidadosamente de lado enquanto fazia vários selos e colocava as mãos no chão, convocando o jutsu. Uma pequena lesma verde apareceu quando Tsunade imediatamente ordenou que a lesma relatasse a situação aqui para Konoha através de invocação reversa. Capítulo 87. Assassino. Konoha. Escritório Okage. Minato sentou-se no assento do Okage enquanto processava os documentos na mesa em frente. Ufa! Finalmente está feito. Depois de colocar o último documento de lado, Minato finalmente suspirou de alívio. Desde o dia em que se tornou Okage, sempre esteve ocupado com pouco tempo para sua família. Mas hoje ele finalmente conseguiu terminar seu trabalho a tempo e esperava jantar com sua família. Mas a chuva contínua lá fora e a atmosfera sombria que envolvia a aldeia arruinaram um pouco seu bom humor. Bater? Neste momento a porta da sala foi batida com força. Entre. Minato, que estava prestes a fazer as malas e sair, sentou-se novamente no assento do Okage com uma expressão séria no rosto. Nara Shikaku, com o rosto cheio de preocupação, entrou na sala ao chegar perto de Minato. Bem-vindo, Shikaku. Minato disse enquanto olhava para ele. Não é bom, Lorde Quarto. A besta psíquica da senhora Tsunade acabou de entregar notícias terríveis. A respiração de Shikaku estava um pouco irregular, explicando claramente que ele correu direto para o escritório do Okage depois de saber da notícia. O que aconteceu, Shikaku? A expressão no rosto de Minato ficou séria enquanto ele olhava para Shikaku em busca de uma resposta. Houve uma má premonição em seu coração desde a manhã e ele esperava que estivesse errado. Mas vendo o rosto preocupado de Shikaku, ele sabia que sua premonição estava prestes a se tornar realidade. Shikaku rapidamente narrou todo o assunto para Minato, cujas expressões faciais continuavam mudando e finalmente uma aura assassina aterrorizante irrompeu envolvendo toda a sala. Quem se atreveu a fazer isso? Mesmo calmo e ensolarado, Minato não conseguiu se controlar ao saber da notícia da morte de Kozuki e outros. Kozuki era alguém a quem ele devia muito. Kozuki não apenas salvou sua vida, mas também foi a principal razão pela qual sua família ainda estava junta. Ao ouvir a notícia de sua morte, ele sentiu uma imensa tristeza em seu coração, e a tristeza se transformou em raiva, fazendo-o rugir agora mesmo. Ele mal podia esperar para encontrar o assassino e matá-lo com as próprias mãos. Precisamos investigar antes de descobrir quem fez isso. Shikaku acabou de receber a notícia, então como ele poderia saber sobre o assassino? Onde eles estão? Minato se acalmou enquanto fazia a pergunta mais importante. Perto da fronteira. Shikaku rapidamente relatou a localização para Minato. Reúna Anbu, não temos tempo a perder. Minato imediatamente ordenou que Shikaku se preparasse para partir enquanto ele próprio estava indo para o campo de batalha. Minato junto com Anbu deixaram rapidamente a vila. Com ele se movendo na velocidade mais rápida, levaram apenas meio-dia para chegar ao seu destino. Minato e outros também viram a área devastada, mas não tiveram tempo a perder com isso, pois rapidamente olharam em volta em busca de Tsunade. Logo, eles encontraram Tsunade sentada no chão com Kurenai e Shizune em meio aos cadáveres de Sarutobi e Kozuki. Kurenai e Shizune também acordaram, mas seus olhos estavam vermelhos enquanto se sentavam perto do cadáver de Kozuki, as lágrimas caíam continuamente. Minato junto com Shikaku rapidamente chegaram ao lado deles enquanto seu olhar também caía sobre o corpo sem vida. Uma expressão triste apareceu no rosto de Minato enquanto ele se agachava e olhava para eles. Este é o seu fim? Pensou Minato olhando para o cadáver de Kozuki. Ele ainda se lembrava de que há poucos dias eles comiam e bebiam juntos, mas agora tudo o que resta é apenas uma lembrança. Senhor Quarto, encontramos a identidade do assassino. Neste momento, Shikaku chegou perto de Minato, contando a novidade. Quer fosse Tsunade, Kurenai, Shizune ou Minato, todos eles de repente ergueram os olhos cheios de raiva. Quem é esse? Kurenai perguntou enquanto sua voz estava cheia de tristeza, raiva e dor. Por favor, siga-me. Shikaku moveu-se em uma direção enquanto todos se levantavam e o seguiam. Chegando perto de uma grande pedra, Shikaku se afastou quando Kurenai e outros viram palavras gravadas na pedra. Espero que Konoha possa suportar esse choque. Os olhos de Kurenai e outros estavam fixos nas palavras gravadas na pedra quando a intenção de matar irrompeu. Estrondo. Kurenai imediatamente destruiu a grande pedra, reduzindo-a a pequenas pedras com apenas um soco. Akagami Shanks, um dia irei vingar Kozuki e matar você com minhas próprias mãos. Kurenai tinha uma raiva infinita em seus olhos e seus punhos estavam cobertos de sangue, mas ela não se importava com isso. A raiva cegou os olhos de todos os presentes, pois não conseguiram ver a preocupação escondida nas palavras. Minato rapidamente ordenou que Anbu investigasse a área enquanto teletransportava todos os outros de volta para a vila junto com os cadáveres de Kozuki e outros. Capítulo 88. Morte. Konoha. Ei Kakashi, você sabe o que aconteceu? As nuvens escuras cobriram toda Konoha. Obito junto com Kakashi, Gai, Itachi e Shizui caminharam em direção ao Okage, já que foram notificados pela Anbu para se reportarem ao Okage. Como eu poderia saber? Sou tão ignorante quanto você.
Kakashi, com a expressão morta de sempre, avançou com outros andando um pouco atrás dele. O que está acontecendo comigo? Kakashi não sabe por quê, mas quanto mais ele se aproxima do edifício Okage, mais seu coração bate mais rápido. Shizue e Itachi atrás também pareciam ter a mesma sensação, pois por mais que tentassem, não conseguiam descobrir qual era a razão por trás desse sentimento ruim. Logo, eles chegaram do lado de fora do prédio do Okage, mas viram muitos Zanbu e outros ninja reunidos do lado de fora. O que aconteceu? Olhando para a reunião, Obito não pôde deixar de perguntar com curiosidade e quis ir ver. Vamos, o sensei está esperando. Kakashi parou Obito e o levou junto com todos os outros, à força, para o escritório Okage. Logo eles chegaram do lado de fora do escritório do Okage. Quando Kakashi estava prestes a bater na porta, ele ouviu alguns soluços vindos de dentro. Abrindo rapidamente a porta, todos olharam para dentro e viram Minato, Kushina, Sakumo, Tsunade e os há muito vistos Kurenai e Shizune parados juntos formando um círculo. Mas todos eles tinham expressões tristes no rosto. Qual é o problema? Chegando perto deles, Kakashi quis perguntar o motivo, mas suas palavras ficaram presas em sua boca enquanto seu olhar caía sobre os cadáveres no meio. Obito e outros também pareciam ter sido atingidos por um raio enquanto permaneciam imóveis olhando para o corpo abaixo. Sensei. Tanto Shizue quanto Itachi olharam para o cadáver de Kozuki e de repente sentiram uma enorme dor no coração. Sem que eles soubessem, seus olhos ficaram vermelhos de repente quando algumas mudanças ocorreram neles. Kakashi continuou olhando para o cadáver de Kozuki, toda a sua mente parecia estar em branco. Kakashi. Olhando para Kakashi sem vida, Minato quis encorajá-lo, mas antes que pudesse terminar suas palavras, viu Kakashi de repente se virar e se mover em direção à saída com a cabeça baixa. Minato queria ir atrás dele, mas Sakumo o impediu, pois sabia que Kakashi precisava de algum tempo sozinho para digerir a notícia. Obito e Gai também ficaram tristes olhando para o cadáver, pois nunca esperaram que seu melhor amigo fosse embora tão de repente. Vamos, é hora de anunciar a novidade. Minato junto com outros chegaram ao telhado do edifício Okage enquanto olhava para os shinobi reunidos abaixo. Pessoal, estou profundamente triste em informar que o herói de Konoha, Kozuki Shiro, e o Lorde Terceiro, não estão mais entre nós. Minato anunciou a notícia de sua morte enquanto sua voz fortalecida com chakra se espalhava por toda parte. O que? Como isso pôde acontecer? Como Kozuki-sama poderia morrer? Senhor Terceiro. Toda a multidão abaixo estava uma bagunça, pois não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu sei que é difícil aceitar, mas eles deram suas vidas lutando contra o inimigo. Eles são nossos heróis e não estão mortos, estarão. Seus ensinamentos estarão sempre conosco. Todos os shinobi abaixo tinham expressões tristes em seus rostos. Muitos deles choravam chamando o nome de Kozuki. Eles só sobreviveram na guerra por causa dele, então foram profundamente atingidos por sua morte repentina. Minato logo anunciou a data de seu funeral, já que esta grande notícia se espalhou rapidamente por todo o mundo ninja. Terra da Terra. Vila de Pedra. Escritório Tsuchikage. Haha, finalmente algumas boas notícias. Onoki riu alto depois de ler a notícia trazida por seu espião em Konoha. Konoha era muito forte, então a morte de Kozuki, Sarutobi e Danzo afetou muito a força de Konoha. Mas quem poderia matá-los? Roshi, que estava ao lado, não pôde deixar de perguntar. Ele com seus próprios olhos viu quão forte Kozuki era. Ele não conseguia pensar como alguém poderia matar aquele monstro. Isso importa, tudo o que importa é que Konoha foi profundamente atingida, vou beber muito hoje. Onoki odiava Kozuki profundamente desde que ele matou seu Jinchuriki e agora está feliz ao saber de sua morte. Cenas semelhantes ocorreram em outros escritórios Kage também, exceto Raikage, que ficou um pouco triste ao saber que alguém que poderia lutar e derrotá-lo morreu repentinamente. Ele queria derrotar o próprio Kozuki e lavar a vergonha daquele ano, mas parece que não consegue mais. Capítulo 89. Recompensa. Aldeia da Chuva. No esconderijo secreto. A notícia é verdadeira? Nagato, que controlava Yaiko, olhou para o homem mascarado que afirmava ser o Shida Madara. À sua direita, uma garota de cabelo roxo também olhava para ele. Sim, o próprio Zetsu confirmou. Fukashi estava de bom humor hoje. O maior obstáculo em seu plano, Kozuki, foi resolvido com muita facilidade. E Konoha também foi muito enfraquecida, tornando mais fácil para eles invadi-la no futuro. Quem fez isso? Adorno Tendo fez a pergunta mais importante cuja resposta o mundo inteiro queria saber. Ainda não há novidades, mas não demorará muito para Zetsu descobrir. Se você descobrir, convide-o para a organização, precisamos de um shinobi forte. Akatsuki ainda estava em seu estágio inicial, então eles procuravam por caras fortes em todo o mundo. Não se preocupe, deixe comigo. Fukashi garantiu a Nagato enquanto desaparecia do assento, deixando os pensativos Konan e Nagato. Esconderijo de Orochimaru. Nem você conseguiu escapar da morte. Orochimaru, que ouviu a notícia da morte de seu sensei Kozuki, ficou um tanto triste. De um lado estava seu professor e do outro alguém por quem ele ansiava pelas maravilhas que faria no futuro. Não vou morrer, vou viver e descobrir todos os segredos do mundo ninja. A morte de Kozuki e Sarutobi só deixou Orochimaru mais louco pela vida eterna. Cemitério de Konoha. A aldeia inteira estava reunida enquanto todos usavam camisas e calças pretas com flores brancas nas mãos. Durma bem, Kozuki, um dia vou vingar você. Kurenai, com uma expressão triste no rosto, colocou a flor no monumento onde estavam gravadas as palavras Kozuki Shiro, herói de Konoha. Ele foi um herói. Não fique triste, Kurenai. Ele sempre viverá no coração de todos. Kakashi pronunciou a frase mais longa de sua vida enquanto encorajava Kurenai. Kakashi estava triste por perder seu melhor amigo, mas logo percebeu que ficar triste por isso não traria Kozuki de volta. Ele viverá e vingará Kozuki. Logo, a cerimônia fúnebre terminou quando todos foram para suas casas. Mas logo após o funeral, uma reunião importante foi realizada no escritório do Okage. Escritório Okage. Quem foi o assassino, Minato? Conte-nos.
Koharu e Mitokado tinham expressões preocupadas em seus rostos enquanto olhavam para Minato, pois mal podiam esperar para saber o que havia de errado. Eles esperavam pela notícia da morte de Kozuki, mas as coisas foram além de suas expectativas. Sarutobi morreu e Danzo teve sua cabeça decepada. Sem o apoio de Sarutobi não havia como eles continuarem a dominar Konoha como faziam antes. Tsunade, Jiraiya, Sakumo e Shikaku também estavam presentes na sala naquele momento. Jiraiya, que soube da notícia, retornou imediatamente para Konoha. Antes de anunciar o nome do assassino, gostaria de saber por que Lorde III, Elder Danzo e Kozukiko estavam no mesmo lugar. Minato olhou para os mais velhos esperando por uma resposta que pudesse satisfazê-lo. Como podemos saber? Também estamos pensando como isso aconteceu. Uma expressão de pânico apareceu em seus rostos, mas eles rapidamente disfarçaram. Não havia como eles saberem que fizeram uma armadilha para Kozuki, então fingiram ignorância. Minato e outros perceberam apenas olhando para seus rostos que havia algo errado, mas como anciãos de Konoha, eles não podiam forçá-los. A Anbu vai investigar esse assunto e sobre o assassino, já sabemos. Quem é esse? Jiraiya perguntou com raiva misturada em sua voz. Akagami Shanks, ele deixou seu nome depois de matá-los. Procuramos nas memórias do Lorde III e de outros, mas não conseguimos ler a memória de Kozuki-kun e da Anbu, mas a memória do Lorde III ainda era um tanto legível. Só conseguimos ver a figura difusa de um homem alto e ruivo e não havia mais nada. Minato explicou rapidamente a identidade do assassino, bem como os resultados obtidos após uma investigação minuciosa. O quê? Akagami Shanks. Sakumo, que ouviu o nome, ficou chocado, pois não pôde deixar de perguntar em voz alta. Você sabe algo sobre ele, Sakumo-senpai? Minato e todos os outros presentes na sala olharam para Sakumo enquanto esperavam ansiosamente por sua resposta. Sakumo tinha uma expressão triste no rosto, pois nunca imaginou que a pessoa que ele procura há tantos anos se tornaria tal pessoa. Aquele que salvou sua vida acabou por ser o inimigo de Konoha. Sakumo explicou imediatamente o incidente ocorrido anos atrás, sem esconder uma palavra. Como pode um assassino de sangue frio dizer tais palavras? Minato, que ouviu todo o assunto, não pôde deixar de perguntar. Aqueles que abandonam seus companheiros são considerados piores que escórias. Minato não conseguia acreditar que um assassino maluco pudesse pronunciar palavras tão profundas. Mas ele sabia que Sakumo não mentiria, então ele só poderia investigar mais. Após a reunião, Minato, após discutir com todos, decidiu liberar uma recompensa pelo assassino. Shanks Akagami. Recompensa, 3 bilhões de ryu. A recompensa liberada por Konoha logo foi conhecida por todo mundo ninja, pois todos adivinharam imediatamente quem estava por trás da morte de Kozuki e do terceiro Hokage. Capítulo 90. Pensamentos de Kozuki. Vila da Chuva. Então o assassino foi esse cara, Akagami Shanks? Parado no topo de um prédio em ruínas com chuva caindo constantemente, Fukashi perguntou enquanto olhava para Zetsu branco. Hehe, Konoha realmente odeia esse cara. Eles liberaram uma recompensa tão alta por ele. Por que não mandamos Kakuzu para pegá-lo? Você sabe que estamos precisando urgentemente de dinheiro. Disse Zetsu branco enquanto olhava para Fukashi. Você é estúpido, aquele cara pode matar 3 potências de nível Kage sozinho. Estaremos enviando Kakuzu para a morte e não há necessidade de lutar contra ele. Vamos recrutá-lo, agora vai e encontre-o. Fukashi olhou com desdém para Zetsu branco e acenou com as mãos sinalizando para ele ir. Qual é o problema com você, negro? Você está surpreendentemente quieto hoje. Fukashi olhou para Zetsu negro que estava com o uniforme da Katsuki e não pôde deixar de perguntar. Não, não é nada, só pensando se o plano do mestre Madara seria concluído ou não. Zetsu negro estava muito deprimido hoje e um pouco assustado também. Quando ouviu o nome Akagami Shanks, ele não pôde deixar de ficar assustado, porque isso desencadeou uma memória há muito esquecida que o deixou preocupado. Fukashi não ficou surpreso com a resposta de Zetsu, já que ultimamente as coisas estão se desenvolvendo em uma direção contrária às suas expectativas. O surgimento dessa misteriosa potência só tornou as coisas mais confusas. Mas não importa quem seja, ele não pode impedi-lo de criar um mundo justo. Mercado Negro. Este foi o maior mercado negro da Terra do Fogo. Foi estabelecido no subsolo sob o disfarce de uma simples pousada. Hoje um convidado nunca visto antes entrou no Mercado Negro. Ele tinha cerca de 2,9 m, cabelo ruivo curto e uma capa cinza preta por dentro. Por baixo da capa ele usava uma camisa roxa escura com botões abertos revelando seu peito nu e fortes músculos abdominais. Ele também usava calças pretas com listras brancas na coxa esquerda e uma grande espada com punho verde pendurada na cintura, bem ao lado do quadril direito. Ele tinha uma máscara branca cobrindo seu rosto. Como esperado do Mercado Negro, tanta aura maligna. Kozuki ou Akagami Shanks, de quem o mundo inteiro falava, não puderam deixar de suspirar ao sentir o ambiente. Em uma parede havia listas de diversas recompensas. As recompensas eram antigas e novas e algumas até estavam amareladas devido ao longo tempo que permanecem aqui. Kozuki no topo do muro notou sua própria generosidade. Não havia nenhuma foto dele, apenas seu histórico ou a cor do cabelo que pudesse ser facilmente adivinhada pelo seu nome. O responsável aqui era um homem careca com um único olho e o outro olho danificado por um ataque de espada formando uma marca de corte. Percebendo Kozuki olhando para sua própria recompensa, ele se aproximou dele. O mundo inteiro está procurando por ele. Esta é a primeira vez que alguém teve uma recompensa tão alta. O careca comentou enquanto olhava para a recompensa que todo caçador de recompensas queria conseguir. Sim, Kozuki respondeu enquanto mudava sua voz.
Kozuki até quis apresentar sua própria cabeça depois de olhar para a enorme recompensa. Mas esta enorme recompensa também provou a Kozuki o quanto Konoha o odeia agora. Mas ele também tinha motivos para colocar a culpa nele. Okaji tentando matar um herói de Konoha abalaria a vontade de cada shinobi de Konoha. 3 potências Kage de Konoha morrendo junto com o desapontado Konoha shinobi poderiam causar pânico instantaneamente em toda a vila. Mas depois de algum tempo e o mundo esquecer esse incidente, ele pensaria em uma maneira de lidar com os 2 membros restantes do F4. Um dia depois de lidar com todos os perigos do mundo ninja, ele retornará para sua amada vila. Você parece novo. Você pode realizar essas tarefas de baixo perigo. O chefe aqui foi muito acolhedor, apesar de sua aparência feroz. Não, estou aqui para resgatar a recompensa de uma pessoa. Quem? Perguntou o chefe, curioso para saber quem mandou matar esse recém-chegado. As pupilas do chefe encolheram repentinamente depois que ele viu a cabeça que apareceu de repente nas mãos de Kozuki. O surgimento repentino da cabeça não foi a causa de sua surpresa. Uma marca de cruz no queixo e com sua memória forte. Ele imediatamente reconheceu de quem era aquela cabeça e como se estivesse pensando em algo seu corpo inteiro começou a suar enquanto olhava para Kozuki com medo. Você é? Os outros caçadores de recompensas ao redor também estavam prestando atenção em Kozuki, já que estavam de olho nele desde o momento em que ele entrou. De jeito nenhum, os recém-chegados eram os mais fáceis de roubar e não abririam mão dessa chance. Mas quando viram a cabeça, todos de repente olharam novamente para Kozuki de cima a baixo enquanto o medo em seus olhos aumentava. Percebendo seus cabelos ruivos junto com a cabeça de Danzo, eles imediatamente reconheceram a pessoa à sua frente. Akagami Shanks. Finalmente alguém falou enquanto ele quebrava o silêncio enquanto todas as pessoas no mercado negro ficavam alertas. Todos no mercado negro cercaram Kozuki fazendo um círculo com Kozuki no meio. Segundo eles, mesmo que Kozuki fosse forte, não havia como lidar com todos aqui. Ele logo ficará cansado e então um deles poderá arrancar sua cabeça. Suspirar. Por que causar problemas? Olhando para os caçadores de recompensas ao redor, Kozuki suspirou de aborrecimento, pois os problemas sempre o seguiriam. Capítulo 91. Jornada. Terra de Fogo. Mercado Negro. Como isso é possível? O chefe do Mercado Negro olhou a cena diante de seus olhos, cheio de medo. Na frente havia um mar de corpos imóveis no chão, e no meio dele estava uma pessoa de cabelos ruivos e uma máscara cobrindo o rosto. Ele, com seus próprios olhos, viu que a pessoa na frente apenas olhou para todas as pessoas ao redor, e todas elas caíram de repente como marionetes cortadas de seus fios. Você deve saber que todo caçador de recompensas aqui tem pelo menos uma força de nível Jonin, mas todos eles foram nocauteados com um único olhar. Ei, estou com pressa, traga a recompensa? Uma voz interrompeu seus pensamentos ao ver o terrível monstro que ele não sabia quando apareceu de repente na sua frente. Vou notificar o editor, por favor, aguarde. O chefe imediatamente fugiu para avisar o editor, pois não queria mais ficar perto desse monstro. Depois de alguns minutos, o chefe voltou com alguns pergaminhos. Aqui está completo 100 milhões de ryu, você pode contar, honorável senhor. O careca parecia um funcionário recém-admitido falando educadamente com Kozuki como se ele fosse seu chefe. Kozuki avançou a mão direita enquanto pegava os pergaminhos dele, guardando-os. Uma expressão de surpresa apareceu no rosto do chefe ao perceber que faltava o braço esquerdo de Kozuki, mas ele não disse nada enquanto respeitosamente mandava Kozuki embora. Mas quando Kozuki estava prestes a sair, ele parou e olhou em uma direção específica. Ainda assim, depois de dar uma olhada, ele mais uma vez começou a caminhar em direção à saída e saiu logo. Apenas um minuto depois de Kozuki sair, uma pessoa com uma túnica escura estampada com nuvens vermelhas e um rosto assustador com olhos verdes levantou-se na direção para a qual Kozuki havia olhado. Ufa! Finalmente aquele monstro se foi. Kakuzu tinha medo em seus olhos, pois nunca havia sentido aquela morte tão próxima. Na verdade, ele estava aqui desde o início e quando viu a cabeça de recompensa de 3 bilhões aparecendo, ele não foi tão imprudente quanto os outros. Ele sabia que alguém com uma recompensa tão alta era definitivamente alguém com quem ele não poderia lidar. Ele queria esperar que ele se cansasse depois de brigar com todos ao redor. Ainda assim, ele ficou surpreso no momento seguinte depois de ver todos eles caindo de repente. Naquele momento ele sentiu uma aura aterrorizante envolvendo toda a área ao redor. Depois de extrair toda a sua força e morder a língua com força, ele conseguiu se manter consciente. Essa aura aterrorizante, mesmo do primeiro Hokage, estava longe disso. E quando Kozuki olhou para ele no final, ele estava suando todo, mas felizmente a sorte estava do seu lado enquanto ele sobreviveu. Kakuzu decidiu que a partir de hoje enviaria um clone para resgatar a recompensa. Quem sabe um dia aquele monstro fica com raiva e o mata apenas para desabafar sua raiva. Havia muitos ninjas de todas as nações estacionados ao redor do Mercado Negro, então eles também viram a cena aqui e relataram para a aldeia. Konoha. Escritório Hokage. Bang. Como ousa aquele bastardo aparecer tão descaradamente em nossa terra? Tsunade imediatamente destruiu a parede com seu soco depois de saber o que aconteceu no Mercado Negro. Vale ressaltar que durante esse período Tsunade se livrou de sua fobia de sangue. Quando ela viu a determinação nos olhos de seus alunos e se lembrou de seu sensei Kozuki em uma poça de sangue, ela não conseguiu mais se manter fraca. Ela imprudentemente feriu a mão de seus preciosos alunos e com sua determinação conseguiu se curar. Ela decidiu ficar na aldeia, cuidar do departamento médico e dar aulas aos seus alunos. Como poderíamos esquecer isso? Já que ele tirou a cabeça do Elder Danzo, era natural que ele quisesse receber sua recompensa. Sakumo, parado ao lado, apontou seu erro. Mas também obtivemos informações preciosas do responsável pelo Mercado Negro sobre a Kagami Shanks. Minato sabia que não adiantava se arrepender de algo que já havia acontecido e precisava seguir em frente.
De acordo com o que disse o responsável, ele usa uma máscara e pode atordoar muita gente com apenas um olhar e tem uma enorme espada de punho verde. Mas esta não era a informação mais importante. Segundo ele só tinha um braço. Minato rapidamente explicou toda a informação que recebeu do careca para Sakumo e Tsunade, bem como para os dois anciãos sentados ao lado dele. Alguém com uma mão pode derrotar todos os três. Sakumo não pôde deixar de perguntar depois de ouvir o que Minato contou. É mais provável que ele tenha se machucado durante a luta. Não havia como ele ter escapado sem se machucar lutando contra eles. Especialmente Kozuki, cuja força estava fora de cogitação, é mais provável que tenha sido Kozuki quem cortou seu braço. Minato rapidamente contou seu palpite para todos enquanto todos concordavam, pois esta era a situação mais provável. Após a reunião, Minato notificou todos os ninjas sobre a aparência de Akagami Shanks enquanto o mundo inteiro começava a procurá-lo. Mas Kozuki neste momento iniciou uma longa jornada em busca da pessoa mencionada pelas bestas da cauda. Capítulo 92, modelo 100%. Terra das Ondas. A névoa envolveu toda a aldeia, pois ninguém conseguia ver claramente as próprias mãos. Nas ruas desertas, a luz da lanterna de uma pousada fazia dela o único ponto para onde caminhar. Em um dos quartos do segundo andar da pousada, o quarto estava bem iluminado enquanto uma pessoa de cabelos ruivos curtos e relativamente alto estava sentada no meio da sala com os olhos fechados. Uma longa espada com punho verde foi colocada na frente e uma máscara branca também estava espalhada. Finalmente está feito. Kozuki suspirou de alívio ao ouvir o aviso do sistema que o deixou feliz. Já se passaram 5 anos desde o dia em que ele matou Sarutobi e outros. Durante esse tempo, ele tem visitado todos os lugares do mundo ninja em busca de notícias sobre a pessoa mencionada pelas feras da cauda. Terra do chá, terra da neve, terra do ferro. Ele visitou quase todas as pequenas e grandes nações apenas para encontrar novidades. Mas apesar de sua busca durante todos esses anos, ele não conseguiu encontrar uma única pista, lenda ou história deixada por aquela pessoa. Ele já pensou se foi realmente enganado pelas bestas da cauda ou não. Mas lembrando que as bestas de cauda são todas loucas e não têm cérebro suficiente para pensar demais, elas não deveriam estar enganando-o afinal. Durante esses 5 anos, o mundo ninja esteve calmo, exceto por um grande evento em Konoha, que quase iniciou a guerra mais uma vez. Cloud queria formar uma aliança com Konoha, mas isso era apenas uma desculpa para eles roubarem o Byakugan. Mas o plano deles não funcionou e o mensageiro da nuvem foi morto na terra de Hyuga. Raikage tentou chantagear Konoha e queria que entregassem o assassino, caso contrário ele começaria a guerra. Raikage tem total confiança de que Konoha concordaria com suas condições, mesmo que tivessem que suportar a humilhação. Minato não era Sarutobi. Embora Minato não gostasse de derramamento de sangue, isso não significava que se alguém quisesse comer Konoha, ele deixaria fazer isso. Minato imediatamente respondeu a Raikage que Konoha não tem medo dele se quiser lutar. Mesmo que Konoha tivesse perdido algumas potências de nível Kage, eles ainda tinham muito poder de fogo sobrando. Tsunade, Sakumo, Jiraiya e todos os grandes clãs de Konoha. E ele e sua esposa Kushina, Konoha ainda eram os mais fortes. Então, depois de ameaçar Konoha por um tempo, Raikage teve que recuar, pois sabia que num contra um, ele não era o oponente de Konoha. Fazia apenas alguns anos desde o fim da guerra, então as outras aldeias não estavam em condições de lutar. Jin, o modelo Akagami Shanks, foi extraído até 100%. A recompensa Ultimate aqui foi distribuído. O novo modelo será desbloqueado 3 anos depois? Anfitrião, Kozuki Shiro. Idade, 19. Modelos, Shanks, concluído. Habilidades, Buzo Shokuaki, Ultimate. Kenbun Shokuaki, Ultimate. Ao Shokuaki, Ultimate. Esgrima grau 4. Modo sábio. Adereços, ouro puro. Shuzui, grifo. Kozuki fechou o painel de propriedades enquanto fechava os olhos mais uma vez, sentindo a evolução de seu Aki. Apenas os conquistadores Aki de Shanks alcançaram o estágio final. O resto dos dois ainda não estava no estágio final. Com a recompensa do sistema, seu Aki atingiu o estado mais elevado que poderia. No futuro, apenas o aumento da força física poderia aumentar o poder de ataque de seu Aki. Ele não precisou balançar sua espada todos os dias durante esses 5 anos para aumentar sua extração de modelo. Como atingiu 90%, ele só precisou mediar, controlar e absorver a experiência de combate de Shanks. Embora tenha demorado 5 anos, foi muito melhor do que aquela época em que ele pensava que demoraria mais de uma década ou mais. Amanhã é hora de partir para a Terra das Águas. Terra da Água ou Mist Village foi um dos últimos destinos de Kozuki, já que ele visitou quase todos os lugares. O que vale a pena mencionar é que havia muitos ninja de todas as grandes aldeias Shinobi procurando por ele durante esse período. Mas usando seu Aki de observação, ele os detectou rapidamente e os evitou. Não que ele tivesse medo deles, mas isso só causaria problemas. E você deve saber que mesmo que ele seja poderoso agora, ainda existem algumas pessoas escondidas no mundo ninja que poderiam derrotá-lo, como Ishiki Otsutsuki. Kozuki sabe que esse cara está escondido em outra dimensão e, sinceramente, não quer conhecê-lo, pelo menos não agora. Talvez aquele cara tenha saído de férias e por acaso o conheça. Não será um desastre, por isso é sempre necessário ter cautela. Depois de dormir a noite toda em paz, Kozuki partiu para a Vila da Névoa em um barco no dia seguinte. O País das Ondas ficava bem perto do País da Água, então ele decidiu visitá-lo já que não tinha mais para onde ir. Capítulo 93, Kozuki estupefato. Aldeia oculta da névoa. Como esperado da névoa de sangue que aura assassina. Kozuki ou Akagami Shanks olharam para as ruas desertas e não puderam deixar de suspirar.
Sob o governo de Yagura, a Vila da Névoa adotou políticas implacáveis. Os alunos da escola ninja tiveram que matar seus companheiros para passar no exame e se tornarem genin. Estrondo. Enquanto Kozuki olhava em volta, de repente ouviu um grande som à distância. Interessante. Kozuki imediatamente liberou seu haki de observação, e logo soube a causa da recente explosão, e foi em sua direção. Rugido. No mar, perto dos fundos da Vila da Névoa. Uma enorme tartaruga com 3 caudas balançando constantemente, espirrando água e causando ondas monstruosas. Numerosos shinobi da névoa tentaram ao máximo conter 3 caudas enquanto lançavam constantemente o ninjutsu. Entre os shinobi, uma garota usava um vestido azul e cabelos castanhos e um rosto lindo. Ela jorrou lava de sua boca enquanto ela corria em direção à tartaruga gigante, mas não conseguiu causar muitos danos, pois as ondas de água bloquearam seu ataque, tornando-a inútil. Precisamos encontrar quem está controlando o Lord Mizukage. Terumi se virou e disse para a pessoa com um Byakugan no olho esquerdo ao lado dela. Examinei a área, mas não há sinal dele. Al tentou seu melhor, mas ainda não conseguiu encontrar a pessoa que controlava Yagura. Durante esses anos, todos ficaram insatisfeitos com o governo de Yagura enquanto ele implementava políticas cruéis. Mesmo os grandes clãs como Kaguya ou Yuki Clan estão à beira da extinção, com alguns sobreviventes fugindo. Mas logo começaram a duvidar que algo estava errado. Yagura dificilmente aparecia em público e muitas pessoas mal tinham visto seu rosto nos últimos anos. Mei Terumi, um dos jonin de elite da vila, foi o primeiro a duvidar. Ela pediu ao mais experiente Mishi Ninja Ao, que tinha Byakugan, para olhar para Yagura quando possível. E suas dúvidas logo se transformaram em fatos quando Ao, com seu Byakugan, conseguiu ver que Yagura estava sob um genjutsu. Terumi estava com raiva porque alguém ousou controlar seu Mizukage e não sabia há quanto tempo estava assim. Mas ela sabia que eles precisavam agir agora, então eles lançaram uma rebelião, reunindo quase todos os shinobi da vila. Depois de eliminar as forças ao lado de Yagura, eles finalmente conseguiram vê-lo. Mas eles não esperavam que ele se transformasse completamente, ficando furioso, e agora eles estavam tentando detê-lo com todas as suas forças. Ao ouvir a resposta de Ao, Terumi ficou um pouco irritada, mas sabia que não era a hora de ficar deprimida. O 3 caudas na frente de repente abriu a boca quando o chakra começou a se reunir, e um Bijudama completo foi formado assim que foi atirado em direção a eles. Afastar. Ao perceber a Bijudama, uma expressão aterrorizante apareceu no rosto de Terumi enquanto ela ordenava que todos recuassem e também corria medonha para sua esquerda. A Bijudama voou logo acima de sua cabeça enquanto se movia em direção à aldeia abaixo. Terumi sabia que se essa Bijudama atingisse a aldeia poderia causar muitas mortes, mas ela estava indefesa pois não havia nada que pudesse fazer. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui. Kozuki chegou perto do ponto de batalha porque queria ver o que estava acontecendo. Mas assim que ele olhou, uma expressão muda apareceu em seu rosto sob a máscara. Que tipo de boas-vindas é essa? Percebendo o Bijudama se movendo em sua direção, Kozuki ficou sem palavras, pois não sabia a quem culpar. Eu sou realmente o protagonista? Porque os problemas sempre me perseguem. Kozuki realmente pensou em viver tranquilamente na Vila da Névoa por alguns anos e coletar informações sobre a pessoa que procurava. Mas agora parece que não pode acontecer do jeito que ele queria. A mão direita ou única de Kozuki foi imediatamente imbuída de haki quando escureceu completamente. Este foi o estado final do armamento haki, com cada soco capaz de destruir uma montanha. Kozuki desapareceu de seu lugar ao aparecer na frente do Bijudama enquanto seu soco caía sobre ele. A Bijudama parecia uma grande bola quicando imediatamente na direção de onde veio. As 3 caudas, orgulhosas de seu ataque, ficaram repentinamente perplexas ao ver seu próprio ataque se movendo de volta para ele. O 3 caudas queria se afastar, mas já era tarde demais. Estrondo. Uma enorme explosão ocorreu no lago quando vastas ondas de água foram formadas imediatamente pela pressão do ataque. Terumi e outros que estavam prontos para ver a destruição da vila viram a maré mudando em segundos e não puderam deixar de olhar na direção da cidade. Queriam saber quem era tão forte que conseguia até devolver o Bijudama. Logo uma figura apareceu por volta de um 2.9 m com cabelo ruivo curto e uma máscara cobrindo o rosto. Uma longa capa cinza de gola alta o cobria dos ombros aos pés, com uma camisa roxa escura por dentro, com o peito e os músculos abdominais à mostra. Com calças escuras e uma espada com cabo verde pendurada na cintura, ele parecia ser alguém de outro mundo. Capítulo 94. Insondável. Terra da Água. Vila Oculta da Névoa. Quem é ele? Olhando para a figura que apareceu à sua vista, Terumi não pôde deixar de olhar para Ao, mas ficou surpresa ao ver o choque em seu rosto. Esse cabelo, aquela espada, ele é Akagami Shanks. Ao disse com medo nos olhos enquanto todo seu corpo tremia de medo. O quê? Aquela pessoa que matou o demônio da espada de Konoha e o terceiro Hokage. Terumi ficou chocada ao olhar para Kozuki com medo. Ela ainda se lembra da força terrível de Kozuki mesmo depois de tantos anos. E durante a Terceira Guerra Mundial, ela estava entre aqueles shinobi que ficaram simplesmente atordoados com sua aura. Honestamente, apesar de ser de outras aldeias, Terumi nunca odiou Kozuki, pois sabia que ele poderia tê-la matado durante o exame Chunin, mas ele os deixou ir. E mesmo depois de derrotar toda a névoa sozinho, ele escolheu o caminho mais fácil e não causou muito derramamento de sangue, o que a fez admirá-lo ainda mais. Eles eram obviamente da mesma idade, mas a diferença era enorme. Kozuki era alguém que ela estabeleceu como meta a ser superada, mas ficou triste ao saber da morte dele. Agora vendo a pessoa que pode até matar alguém tão forte quanto Kozuki, o medo em seu coração continuou aumentando. O que ele está fazendo aqui?
Ignorando o medo em seu coração, Terumi perguntou ao assustado ao lado dela. Ele é uma pessoa misteriosa. Durante esses anos ninguém conseguiu encontrá-lo e ninguém sabe qual é o seu propósito. Al só podia esperar que Kozuki não estivesse aqui para causar problemas. Caso contrário, pode ser um problema. Os reforços de Konoha podem chegar em breve. Eles podem nos ajudar a lidar com ele se ele quiser lutar. Antes de iniciarem a rebelião, Terumi enviou um mensageiro para Konoha solicitando ajuda, pois depois de lidar com Yagura, Mishi formará uma aliança oficial com Konoha. Terumi sabia que apenas alguém capaz de controlar uma potência de nível Kage era alguém Uchiha que possuísse o Mangekyo Sharingan. Ela sabia que há alguns anos, Konoha foi atacada por uma pessoa que poderia controlar o Nove Caudas. Ela escreveu sua preocupação na mensagem entregue a Konoha de que a pessoa que controlou Mizukage e atacou Konoha poderia ser a mesma pessoa. Caso a pessoa que controla Yagura os ataque e sua força seja muito forte para eles lidarem, os reforços de Konoha podem ajudá-los. Ela tinha total confiança. Após ler suas mensagens, Minato enviará alguém para apoiá-la. Rugido. Neste momento, Três Caudas, bombardeado por seu ataque, finalmente apareceu novamente depois que a névoa e a fumaça causadas pelo ataque se dissiparam. A casca das Três Caudas quebrou e a dor a fez rugir de raiva. Três Caudas logo avistou Kozuki, mas não conseguiu vê-lo claramente. Mas como ele era o motivo do ferimento, com raiva, ele abriu a boca novamente, tentando atacar mais uma vez. Olhando para o furioso Três Caudas, Kozuki balançou a cabeça ao saber que a situação já estava além das palavras. Clean. Kozuki colocou a mão no punho da espada enquanto Kozuki puxava a lâmina pela metade. Três Caudas finalmente completou outro Bijudama e queria atirar em Kozuki, mas neste momento, fossem os Três Caudas ou todos os outros no campo de batalha. Todos sentiram seu corpo fora de controle quando começaram a tremer de medo. O que é essa aura aterrorizante? O trêmulo Terumi olhou para Kozuki e não pôde deixar de dizer com uma voz desesperada. Aos olhos inacreditáveis de todos os presentes, Kozuki puxou sua espada completamente, e a matéria escura envolveu sua espada completamente. Svi, svi. Um som cortante se espalhou por todo o campo de batalha enquanto todos viam a cena mais inacreditável que já haviam visto. Como isso é possível? Terumi caiu de joelhos enquanto olhava para a cena à sua frente com desespero. Quer fosse Al ou todos os shinobi presentes, eles ficaram totalmente perplexos com a visão à sua frente. O Três Caudas parecia ter se lembrado de algo, pois seus olhos estavam cheios de medo. Um corte vermelho de 1000 metros de comprimento e quase metade da largura que atingiu o céu cegou os olhos de todos. A névoa ao redor se dissipou enquanto até as nuvens foram dispersadas pela pressão do golpe. O golpe caiu repentinamente enquanto o Bijudama e o Três Caudas pareciam uma formiga na frente dele. Estrondo. Sem qualquer impedimento, o Bijudama e o Três Caudas desapareceram imediatamente, pois a intensidade do ataque não aumentou. O golpe caiu no grande lago nos fundos da aldeia. A água foi dividida em dois lados pelo corte quando duas ondas gigantescas apareceram em ambos os lados, deixando uma enorme lacuna entre eles, já que até o solo abaixo era visível. O mar foi dividido. Os olhos de cada um estavam fixos na visão à frente, pois o desespero era facilmente visível e podia ser visto neles. Logo, a pressão causada pelo ataque desapareceu e o lago voltou à sua aparência original. Mas os olhos de todos naquele momento estavam presos na figura que causou essa cena inacreditável agora há pouco. Capítulo 95. Reforços. Vila Oculta da Névoa. A névoa cobria todo o mar, pois era difícil ver alguma coisa. Um pequeno barco de madeira flutuava na água enquanto era impulsionado pelas três figuras sentadas nele. Todos usavam máscaras com rostos de animais impressos. Duas figuras estavam sentadas na frente enquanto seguravam os remos, movendo a pequena jangada para frente. Na atmosfera escura, dois pares de olhos vermelhos eram particularmente atraentes. Eles tinham três marcas parecidas com gerinos e tinham uma beleza estranha, hipnotizando todos que olhavam para eles. À medida que avançavam, a névoa começou a enfraquecer e o contorno de uma ilha gigante começou a aparecer em suas vistas. Estamos prestes a chegar ao nosso destino, Capitão Kakashi. Uma pessoa de olhos vermelhos, um pouco mais alta que a outra e com cabelos pretos despenteados, falou. Bom, vamos caminhar daqui. A pessoa que falou tinha cabelos brancos e uma máscara cobrindo o rosto. Ele tinha uma espada fixada nas costas, usando uma faixa de Konoha na testa. Esta é sua primeira missão de Rank S, Itachi, não seja descuidado. Shizui disse enquanto olhava para seu melhor amigo, já que a missão desta vez também pode ser a última. Depois de ler a mensagem trazida pelo mensageiro da névoa, Minato enviou Kakashi junto com seus dois companheiros da Anbu, Shizui e Itachi. Como Shizui e Itachi eram alunos do falecido Kozuki, Minato prestou atenção especial a eles. Ele logo descobriu que esses dois eram diferentes dos outros Uchiha. Eles não tinham a arrogância única dos Uchiha e eram muito humildes. Kakashi também concordou com Minato quando soube que ele tinha a ideia de absorvê-los para Anbu. Kakashi ainda lembrava claramente que uma vez Kozuki havia dito para cuidar de seus alunos no futuro. Ele sempre atenderia ao único pedido que Kozuki fez a ele. Terei cuidado, Shizui. Itachi completou 10 anos este ano e, comparado a 5 anos atrás, amadureceu muito. Sua força também deu um grande salto, já que ele poderia facilmente derrotar Jonin agora. 5 anos atrás, quando viu o cadáver de Kozuki, ele despertou seu Sharingan, e também foi 2 Tomoe desde o início. A água espirrou enquanto os três corriam na água, movendo-se rapidamente em direção à Vila da Névoa. Logo, eles entraram na aldeia e com suas capacidades, rapidamente se infiltraram na aldeia. O
De repente, os três pararam ao sentirem a intensa pressão do vento, mas a carranca sob a máscara logo se transformou em choque. Uma vasta e longa luz vermelha alcançando os céus apareceu em suas vistas. Quando ficaram atordoados com a visão do céu, a vasta luz vermelha caiu enquanto fortes ondas de choque se espalhavam por toda parte, misturadas com rápidos vapores de água. Depois que as ondas de choque diminuíram, os três imediatamente se moveram na direção do ataque anterior. Parece que não posso mais ficar aqui. Olhando para o vigilante e medroso Terumi e outro Shinobi, Kozuki sabia que não era possível ficar aqui. O que você quer, Shanks? Terumi extinguiu o medo em seu coração quando se aproximou e disse a Kozuki. Haha, eu só estava aqui para um passeio. Quem diria que eu seria recebido por uma bomba da besta cauda? Kozuki riu alto enquanto tentava aliviar a atmosfera tensa ao seu redor. Todos os presentes, inclusive Terumi, ficaram surpresos, pois nunca esperaram que ele fosse assim. Eles esperavam que ele fosse mais dominador e uma pessoa que nunca fala e mata a todo momento, mas parece que estavam errados. Nossa aldeia não parece ser um bom lugar para passear. O medo no coração de Terumi diminuiu muito, mas aquele golpe enorme e exagerado ainda estava fresco em sua memória. Mesmo o demônio da espada nunca poderia fazer tais cortes como foi feito por Akagami Shanks. Não é de admirar que ele tenha morrido em suas mãos. Terumi também estava tentando ganhar tempo, pois sabia que os reforços de Konoha poderiam chegar em breve. Quando Kozuki estava prestes a dizer algo, seu Aki de observação escolheu algumas auras familiares. Kozuki olhou para a direita enquanto seu rosto sob a máscara tinha uma expressão de surpresa. Terumi e outros viram Kozuki olhando para a direita, então também olharam para lá inconscientemente. Logo, três figuras usando máscaras e bandanas de Konoha na testa apareceram em suas vistas, movendo-se rapidamente em direção a eles. O que há com essa reunião _? Assim que Kakashi e outros chegaram, avistando uma grande quantidade de névoa shinobi, eles não puderam deixar de perguntar, mas suas palavras ficaram presas em suas bocas quando avistaram uma silhueta. Cabelo ruivo, junto com o vestido único descrito no livro de Bingo, eles imediatamente conheceram a identidade da pessoa. Akagami Shanks. Kakashi gritou com raiva infinita em sua voz. Capítulo 96, Dica. Vila Oculta da Névoa. Akagami Shanks. Com raiva em sua voz e olhos vermelhos de raiva, Kakashi rugiu, e pela primeira vez em sua vida, ele demonstrou tal indignação. Foi ele quem matou o sensei. Itachi e Shizui olharam para o assassino de seu sensei, e seus olhos ficaram incontrolavelmente vermelhos de raiva e ódio. Olhando para seu amigo e discípulos furiosos, Kozuki queria desesperadamente remover sua máscara e se encontrar com eles e dizer a verdade. Mas ele sabia que não era a hora de fazer isso e havia algo que queria confirmar. Konoha não apenas precisava crescer sem a presença dele, mas também queria testá-los. Se um dia descobrissem a verdade, escolheriam escondê-la ou não. Ele queria saber qual seria a decisão de Minato naquele momento. Ele seguiria sua moral ou, pelo bem da aldeia, esconderia esse assunto completamente. Se for o último, não demorará muito para que Minato se transforme em alguém como Sarutobi, que estava insensível aos sacrifícios. Mas ele acreditava que Minato não iria decepcioná-lo. Shinobi de Konoha, já faz muito tempo que não os vejo. Quanto tempo faz? Sim, foi há 5 anos. Kozuki, com um tom causal e frívolo, respondeu. Que ódio você tem por Konoha? Por que você fez isso? Kakashi não deixou a raiva afetar muito sua mente, pois queria saber por que Shanks fez isso. Haha, eu não tenho nenhum ódio por Konoha, na verdade, simpatizo com você, Konoha Shinobi. Kozuki riu alto e deu uma leve dica com suas palavras, pois acreditava que Kakashi seria inteligente o suficiente para adivinhar que algo estava errado. O que você quer dizer? Uma expressão confusa apareceu no rosto de Kakashi sob a máscara enquanto Shizui e Itachi estavam igualmente confusos. Bem, é hora de eu ir. Você pode pensar o quanto quiser. Kozuki falou em tom de brincadeira enquanto se virava para sair e acenava com a mão em despedida. Hoje vou capturar você. Você vai nos contar tudo o que sabe. Kakashi falou com confiança enquanto tirava a espada das costas pronto para a luta. Shizui e Itachi também sacaram suas kunai e shurikens, prontos para lidar com Kozuki. Nós vamos ajudar você. Terumi e Ao chegaram ao lado deles porque foi ela quem chamou os reforços e foi necessário ajudá-los. Todas as outras centenas de Mishi Shinobi também pareciam prontas para atacar Kozuki a qualquer momento. Aconselho você a parar, não vai acabar bem. Kozuki parou de repente quando olhou para trás e disse a todos eles que estavam prontos para lutar. Hoje você pagará por cada pecado que cometeu. Trovão azul apareceu ao redor de Kakashi, envolvendo todo o seu corpo quase da mesma forma que o quarto Raikage. Não ganhar o Sharingan apenas beneficiou Kakashi, com seu próprio talento e a orientação constante de seu pai. Kakashi evoluiu totalmente, tornando-se uma verdadeira potência de classificação Kage. Terumi, Shizui, Itachi e Ao foram preparados quando o chakra irrompeu deles, quebrando o chão por baixo. Parece que ainda sou muito gentil, afinal. De Kozuki como centro. Uma vasta aura vermelha irrompeu de Kozuki e se espalhou enquanto os Shinobi da névoa sentiam a mesma sensação novamente pela segunda vez em suas vidas. Todos eles, exceto os 5 da frente, que Kozuki soltou de propósito, caíram de repente, ficando imóveis no chão. Como eles queriam lutar, Kozuki queria ver o quanto eles haviam melhorado. Uma expressão solene apareceu nos 5 rostos enquanto olhavam para centenas de Shinobi da névoa deitados imóveis no chão. Eles sabiam, pela sua inteligência, que ele poderia fazer isso, mas ouvir e ver eram duas coisas diferentes. Mas eles também sabiam que tinham que lutar mesmo que fosse impossível, pois Shinobi precisava lutar mesmo que isso significasse a morte. Todos os 5 desapareceram de repente na frente de seu lugar. No momento seguinte eles estavam bem na frente de suas kunai ou lâminas revestidas com chakra cortando Kozuki de todas as direções.
Estrondo. Como suas armas estavam a apenas alguns centímetros da máscara de Kozuki, a pressão irrompeu de Kozuki quando todos eles de repente pareceram ter sido atingidos por alguma coisa. Bang! Todos os 5 voaram com extrema velocidade quando atingiram o chão com força. O que é que foi isso? Kakashi levantou-se do poço com dificuldade, como disse, um pouco confuso. Ele não estava muito ferido fisicamente, mas seu espírito parecia ter sido atingido por algo antes de quase fazê-lo perder a consciência antes. Somente por pura força de vontade ele conseguiu permanecer acordado. Você está bem, Capitão Kakashi? Shizui e Itachi chegaram surpreendentemente perto quando foram atingidos também. Estou bem. Desta vez o inimigo é muito forte, tome cuidado. Kakashi agora podia entender que esse cara realmente tinha o poder de matar Kozuki e Okaji juntos. Ele nem levantou a mão e todos já estavam feridos. Terumi também chegou perto deles, mas não estava tão animado quanto eles, pois estava deitado na cova, desmaiado. Você quer continuar? Você ainda pode parar e desistir. Você ainda tem tempo. Kozuki realmente não queria machucá-los muito, então decidiu dar-lhes uma saída. Shizui, Itachi, me deem algum tempo. Quero experimentar um jutsu. Kakashi não parecia ter ouvido o aviso de Kozuki enquanto olhava para 2 de seus companheiros de equipe. Você pode ficar tranquilo, capitão. Ambos correram de repente em direção a Kozuki enquanto Terumi também se juntou a eles. Jutsu grande bola de fogo estilo fogo. Jutsu de dragão de matar estilo lava. Shizui e Terumi quase adicionaram todos os seus chakras neste jutsu à medida que seu poder se tornou massivo, em última análise, em um jutsu de classificação S. Um vasto mar de fogo e um dragão gigante de magma vermelho moveram-se em direção a Kozuki. Neste momento Itachi também apareceu ao lado de Kozuki, enquanto seus olhos vermelhos sob a máscara giravam bruscamente enquanto Kozuki, que estava imóvel, de repente sentiu o mundo ao seu redor ficar vermelho. Isso deve impedi-lo de bloquear o ataque. Itachi se afastou de Kozuki ao vê-lo imóvel e o poderoso jutsu prestes a devorá-lo. Isso não é suficiente. Uma voz chegou aos ouvidos de Itachi, cujas pupilas encolheram de repente quando ele quis olhar para trás, mas apenas um punho entrou em sua visão. Estrondo. Itachi voou para longe, atingindo o chão, destruindo o chão enquanto o sangue escorria de sua máscara. Itachi. Shizui chorou ao ver Itachi sendo atingido. Ele nunca esperou que Kozuki se esquivasse de seus ataques tão rapidamente e com seu Sharingan. Ele nem percebeu quando Kozuki apareceu atrás de Itachi. Shizui chegou perto de Itachi no poço, mas o viu imóvel, verificando sua respiração. Ele descobriu que havia desmaiado, deixando-o com raiva porque alguém machucou tanto seu amigo. Você deveria dormir também. Terumi, ofegante, estava exausta pela luta anterior e usando esse grande jutsu. De repente ouviu a voz que ela menos queria. No momento seguinte, ela sentiu sua cabeça girar quando sua visão escureceu e ela caiu, também deitada imóvel no chão. Neste momento, Kozuki sentiu uma enorme aura por trás ao ver que Kakashi não sabia quando apareceu atrás dele, com as mãos cobertas por um raio roxo. Haikiri! Kakashi, sem perder tempo, empurrou no peito de Kozuki. Mas neste momento, uma mão escura de repente agarrou a mão coberta por um raio roxo enquanto os olhos de Kakashi mostravam uma aparência inacreditável. Como isso é possível? Haikiri era um jutsu rank S que poderia pulverizar qualquer coisa, mas ele nunca esperou que o inimigo o parasse com apenas uma mão. Ataque Kakashi, você é forte, mas se quiser me vencer, isso está longe de ser suficiente. Kakashi olhou para sua mão parada pelo inimigo e não pôde deixar de lembrar daquela época, anos atrás, no exame Chunin. Naquela época ele usava Chidori, mas foi parado rapidamente por Kozuki, e hoje a situação não era diferente dela. Parece que estou vindo te conhecer, Kozuki. Um sorriso fraco apareceu no rosto de Kakashi sob a máscara. Ele sabia que estava prestes a morrer. Haikiri foi seu ataque decisivo. Se o inimigo conseguia detê-lo com tanta facilidade, ele não sabia o que mais poderia funcionar. Baque. Um golpe caiu no pescoço de Kakashi quando sua visão escureceu e ele caiu caído no chão, desmaiado. Capítulo 97. Shizui irritado. Vila Oculta da Névoa. Capitão Kakashi. Gritou Shizui quando viu Kozuki derrubando Kakashi também. Ele não pôde acreditar no que via quando viu Kozuki parando Haikiri com apenas uma mão. Honestamente estou desapontado. Isso é tudo que vocês, Shinobi de Konoha, podem fazer? A pessoa de 5 anos atrás era muito melhor do que vocês. Kozuki falou enquanto balançava a cabeça como se estivesse realmente desapontado. Ele nunca esperou que Kakashi e os outros crescessem tanto, mas mesmo assim, não foi o suficiente para lutar contra os poderosos inimigos no futuro. Por quê? Seu bastardo. Shizui falou com um tom irritado enquanto o Sharingan em seus olhos girava rapidamente, e os 3 tomoes se conectavam para formar um padrão de roda de 4 pontas. A Mangekyou. Olhando para o padrão nos olhos de Shizui, uma expressão de surpresa no rosto de Kozuki. Mas pensando no talento de Shizui, isso pode ser esperado dele. Chakra irrompeu de Shizui enquanto ele desaparecia de seu lugar, correndo em direção a Kozuki. A velocidade de Shizui continuou aumentando à medida que inúmeras imagens residuais apareciam ao redor de Kozuki, e Shizui atacava Kozuki continuamente. Clang! Kozuki desviou outro ataque de espada de Shizui com as mãos imbuídas de Aki fazendo sons de colisão de aço, como se a expressão no rosto de Shizui se tornasse cada vez mais séria. Morra, seu bastardo! Shizui rugiu de raiva enquanto mais uma vez balançava a espada na direção do rosto de Kozuki. Inclinando a cabeça para evitar o ataque, Kozuki imediatamente deu um soco na barriga de Shizui, que se ajoelhou na frente de Kozuki, segurando seu estômago de dor. Estrondo. Kozuki chutou Shizui da frente, que voou para longe, caindo no chão. Isso deve ser suficiente. Olhando para o imóvel Shizui, Kozuki finalmente suspirou de alívio. Foi difícil para ele controlar o poder de seus ataques para não machucar seus amigos e alunos, mas mesmo uma fração de seu poder de ataque ainda os feriu gravemente.
Kozuki se virou para sair, pois sabia que ficar aqui por muito tempo poderia causar mais problemas. Espere, você não vai fugir. Kozuki, que acabará de dar 2 passos, de repente ouviu uma voz atrás. Ao se virar viu Shizui parado com sangue escorrendo por todo o corpo, mas seus olhos eram determinantes sem o menor medo da morte. Suspirar? Por que você não pode simplesmente ficar onde está? Kozuki sentiu um calor no coração ao ver que Shizui iria tão longe só para vingá-lo, mas ele realmente não tinha bom senso. Ele deveria ver a enorme diferença entre suas forças, mas ainda queria lutar com ele. Por que lutar? Você sabe que o resultado final não mudará. Você deveria estar feliz por eu não estar mais com vontade de matar. Caso contrário, você não estará vivo até agora. Não nos despreze, Shinobi de Konoha. Mesmo se eu morrer, vingarei meu sensei. Devo usar isso? Não, com a força dele, não vou conseguir encontrar uma boa oportunidade. Parece que só posso usar o Susanoo. O Mangekyou de Shizui brilhou intensamente quando um vasto esqueleto verde envolveu Shizui. Não é suficiente. Isso não é suficiente. Shizui aumentou a produção de chakra quando fios começaram a aparecer no esqueleto verde conectando-se, e logo 2 luzes brilhantes brilharam nas órbitas do Susanoo. Logo, o Susanoo de Shizui se transformou com sucesso com 2 dentes grandes no final da boca e um tomoe vermelho no centro do peito. Revelou uma aura de opressão. Não aguento esse consumo por muito tempo. Preciso acabar com isso rápido. Sangue vazou dos olhos de Shizui pois ele sabia que não duraria muito e precisava acabar com essa luta rapidamente. Kozuki tinha algumas expectativas em relação ao lendário Susanoo e se perguntou se ele aguentaria seu soco. Inúmeras agulhas verdes dispararam de repente do Susanoo enquanto corriam em direção a Kozuki. Com seu haki de observação, Kozuki se moveu, evitando as agulhas mortais, mas de repente viu uma sombra sobre ele e olhou para cima. O enorme punho do Susanoo avançou em direção a Kozuki. Kozuki não recuou enquanto avançava com a mão direita e devolvia o soco. Estrondo. Os punhos grande e pequeno de Susanoo e Kozuki colidiram quando uma enorme pressão do vento foi gerada. Um olhar inacreditável apareceu nos olhos de Shizui ao ver algumas rachaduras aparecendo nos punhos do Susanoo, enquanto ele saltava apressadamente para trás, distanciando-se de Kozuki. Susanoo do clã Uchiha, sua reputação é bem merecida. Mesmo sabendo disso antes, Kozuki ainda ficou um tanto surpreso com a defesa do Susanoo. Embora ele não tenha usado seu haki e usado apenas força física pura, seu soco ainda foi alguns pontos mais forte que Tsunade. Shizui caiu de joelhos com uma das mãos nos olhos enquanto o Susanoo ao seu redor começava a diminuir. Parece que você está no fim, então deixe-me ajudá-lo. Percebendo o cansaço de Shizui, Kozuki decidiu acabar com essa farsa já que essa luta já havia desperdiçado muito do seu tempo. A mão direita de Kozuki foi repentinamente coberta pela matéria negra, quando no momento seguinte ele apareceu na frente do Susanoo e deu um soco em seu peito. O Susanoo parecia vidro, pois se quebrou imediatamente e Shizui, apenas pela pressão do vento do soco, foi levado embora. Espero que você seja um desafio maior na próxima vez que nos encontrarmos. Kozuki desapareceu do local, deixando para trás a área devastada com corpos espalhados por toda parte. Pouco depois de 1 minuto depois de Kozuki sair, perto de Kakashi, que estava deitado imóvel no chão, uma luz amarela brilhou e uma pessoa vestida com o Kajauri apareceu. Capítulo 98. Juntando-se. Vila Oculta da Névoa. Esse, Minato, que apareceu de repente perto de Kakashi, quando inconscientemente olhou ao redor, ficou atordoado. Numerosos corpos jaziam no chão enquanto buracos e rachaduras cobriam o solo em um raio de centenas de metros. Só de olhar para os numerosos shinobi da névoa, até mesmo alguém calmo como Minato sentiu um arrepio, e não conseguia acreditar em quem poderia fazer isso. Esse tipo de visão ele só tinha ouvido antes quando Kozuki derrotou toda a Vila da Névoa. Minato olhou para baixo quando avistou Kakashi deitado no buraco. Kakashi! Gritou Minato enquanto imediatamente se agachava, verificando a respiração de Kakashi. Graças a Deus, você está vivo. Minato suspirou de alívio após confirmar que Kakashi acabará de desmaiar. Minato imediatamente se moveu por todo o campo de batalha e também encontrou rapidamente Itachi e especialmente Shizui, que estava cheio de sangue. Minato deu a Kakashi uma kunai dele em caso de problemas. Ele poderia alcançá-los instantaneamente. Quando ele estava processando os documentos no escritório Okage, ele não sabia por quê, mas de repente teve um mau pressentimento. Lembrando-se do sentimento que ocorreu anos atrás, Minato imediatamente desapareceu de seu lugar ao chegar ao campo de batalha. Minato se teletransportou de volta para a vila com Kakashi, Shizui e Itachi. O resto dos shinobi da névoa ficaram apenas atordoados, então não havia perigo para suas vidas, e com tais movimentos, os shinobi da névoa restantes estariam aqui em breve. Então ele deixou Terumi e outros lá e se teletransportou de volta para a aldeia. Como Minato esperava, logo após sua partida, alguns genin e chunin da Mishi Shinobi chegaram ao local e ficaram surpresos. Eles logo começaram a transportar os feridos e desmaiaram de volta para a aldeia. A névoa cobriu toda a estrada quando de repente apareceu a figura de um homem alto e ruivo. Na estrada com montanhas à esquerda e à direita, Kozuki avançou passo a passo. Kozuki já havia deixado a Vila da Névoa oculta e estava pensando profundamente enquanto caminhava sobre o que fazer a seguir, já que não havia muitos lugares para ele visitar. Ele não poderia voltar para a aldeia. Ele havia pensado em ficar na Vila da Névoa por alguns anos, mas com o que fez agora, não era possível agora. De repente Kozuki parou enquanto olhava para a direita, como esperado do lendário Akagami Shanks. Da névoa à sua esquerda, uma pessoa vestindo um manto estampado com nuvens vermelho escuras e uma máscara em espiral saiu enquanto estava a poucos passos de Kozuki. Quem é você? Kozuki perguntou sobre a identidade do convidado indesejado, embora soubesse disso imediatamente quando o viu. É realmente você, Fukashi. Olhando para a pessoa à sua frente com uma máscara espiral, Kozuki finalmente confirmou seu palpite.
5 anos atrás, durante o ataque do Nove Caudas, ele só o viu por alguns segundos e, estando com raiva, não conseguiu confirmar sua identidade. Desde os tempos da academia, a aura de Fukashi mudou muito, mas era impossível apagar a aura única de cada pessoa. Você pode me chamar de Salvador, ou o mundo também me conhece como Uchiha Madara. Fukashi fingiu que na frente de Kozuki seu tom era cheio de arrogância e orgulho. Haha, o tempo é realmente cruel. O lendário Uchiha Madara tem que até esconder o rosto para viver. Kozuki riu alto enquanto sua voz ecoava na tranquila cordilheira enquanto ele zombava de Fukashi. A expressão de Fukashi sob a máscara ficou feia enquanto ele fumegava de raiva, mas ele finalmente se controlou para não atacar o bastardo na frente. Nada de bom resultaria de fazer um inimigo como Kozuki, especialmente quando ele soube por Zetsu o que aconteceu na névoa agora há pouco. Aquele corte de 1000 metros de comprimento que alcançou os céus e até dividiu o mar era algo que nem mesmo o demônio da espada poderia chegar perto. Se Sword Demon tivesse esse tipo de força, Konoha teria vencido a guerra apenas confiando apenas nele. Então foi também por isso que Fukashi nunca duvidou que Shanks na frente era Kozuki. Um cadáver pode ser falso, mas a força nunca o será. Hehe, se o mundo souber que estou vivo, isso poderia fazer com que o mundo mergulhasse em outra guerra e anularia todos os meus esforços. Fukashi desempenhou muito bem o papel de salvador, e Kozuki teria acreditado em suas palavras se não conhecesse a trama. Então, ora, o grande Uchiha Madara está me procurando. Kozuki adivinhou porque Fukashi estava aqui, mas ainda perguntou, querendo confirmar. Junte-se a mim. Criarei um mundo justo, um mundo sem ódio e guerra, um mundo onde os sonhos de todos se tornarão realidade. Fukashi ficou cada vez mais animado enquanto falava sobre seus sonhos, e sua voz ficava cada vez mais alta. E como você faria isso? Kozuki ficou sem palavras, olhando para o animado Fukashi, pois ele realmente admirava a técnica de lavagem cerebral de Madara. Até Danzo empalideceu diante disso. Fukashi imediatamente contou seu plano de coletar as bestas de cauda para deter as grandes nações, mas não contou sobre o Tsukuyomi infinito. Afinal, ele não podia confiar em alguém que acabará de conhecer. Você não deveria recusar. O mundo inteiro está procurando por você. Não apenas podemos lhe fornecer abrigo, mas você também pode contribuir para salvar este mundo devastado pela guerra. Kozuki pensou sobre isso porque realmente não tinha para onde ir agora. Os caçadores de recompensas estavam procurando por ele no mundo inteiro, mesmo que ele não estivesse com medo, mas era muito chato. E ao ingressar na Akatsuki, ele também poderia ficar de olho neles, já que a trama foi além do seu reconhecimento com seu envolvimento, e ele precisava estar preparado para lidar com cada situação. Kozuki concordou em se juntar a Akatsuki quando partiu com Fukashi, e eles pararam em uma caverna próxima, já que ele teria seu primeiro encontro com os membros da Akatsuki. Capítulo 99. Minato determinado. Em uma caverna desconhecida. Vista isso. Fukashi entregou o roubo da Akatsuki e o anel no qual a palavra japonesa Shu estava impressa. Kozuki rapidamente vestiu o manto da Akatsuki e colocou o anel da Akatsuki no dedo anelar da mão direita. Então, os rumores eram verdadeiros. Fukashi, que viu o braço esquerdo vazio, confirmou o boato de que tinha apenas um braço. Infunda seu chakra no ringue. É hora de apresentá-lo aos outros membros. Kozuki fez o que disse e logo viu 7 figuras ilusórias aparecendo na sua frente. O que há com esse encontro repentino? Eu estava prestes a pegar um peixe grande. Uma figura cujos olhos verdes ainda podiam ser vistos falou claramente com alguma frustração. Fique quieto. Hoje um novo membro está se juntando a nós. No centro havia uma silhueta difusa, mas seus olhos roxos com padrão de anel podiam ser vistos claramente. Hehe, já faz muito tempo que não tivemos um novo membro. Kozuki imediatamente reconheceu essa risada assustadora ao ver as pupilas em forma de cobra olhando para ele com interesse. Muitos de vocês sabem o nome dele. Ele é o assassino que o mundo inteiro está procurando, Akagami Shanks. Assim que Nagato anunciou o nome, todos olharam para Kozuki com choque e curiosidade nos olhos. É realmente ele. Kakuzu tinha medo em seus olhos. Mesmo depois de 5 anos, ele ainda se lembrava claramente daquele sentimento mortal. Foi você quem matou aquele monstro, demônio da espada. Juzo olhou para Kozuki com surpresa e medo nos olhos. Ele ainda se lembrava de como estava desesperado diante de Kozuki, mas a pessoa na frente poderia até matar aquele monstro, então ele estava naturalmente com medo. Hehe, Akagami Shanks, parece que valeu a pena entrar na Akatsuki. Orochimaru tinha um pouco de tristeza nos olhos quando ouviu o nome Sword Demon. Já se passaram 5 anos e agora só resta o nome dele. De que adianta ter força se você não consegue nem derrotar a morte? Kozuki não se importou com a surpresa dos outros membros da Akatsuki enquanto olhava em volta, tentando ver quantos membros em sua memória haviam se juntado à Akatsuki. Ele avistou Sasori e Kizami também. Deidara e Ida não estavam aqui, parece que eles ainda não os encontraram. Shanks, por algum tempo você trabalhará sozinho. Ainda estamos na fase inicial do nosso plano, então todos apoiam a organização com financiamento. Nagato não tinha educação na voz, pois era totalmente indiferente. Para ele, diante de seus olhos, ninguém seria capaz de causar problemas. Ele era um deus e nenhum mortal poderia derrotá-lo. Kozuki apenas assentiu, sem se importar com a atitude rude de Nagato. Nagato também era um homem lamentável, pois sabia que era apenas um peão. Logo o encontro terminou quando Kozuki saiu da caverna, iniciando outra longa viagem pelo mundo. Hospital de Konoha. Graças a Deus você acordou Kakashi. Minato estava ao lado da cama onde Kakashi estava deitado, mas sua expressão era um tanto triste. E quanto a Itachi e Shizui?
Kakashi perguntou porque estava profundamente preocupado com seus companheiros de equipe. Itachi está descansando e Shizui ficou gravemente ferido, mas Lady Tsunade o tratou, então ele vai acordar logo. Minato assegurou ao preocupado Kakashi enquanto Tsunade e Sakumo, que estava ao lado, assentiram, dizendo a Kakashi para não se preocupar muito. Como isso aconteceu? Minato fez a pergunta mais importante enquanto se perguntava quem poderia fazer isso. A Kagami Shanks. Kakashi apenas pronunciou essas duas palavras enquanto a expressão nos rostos de todos ficava séria. Kakashi rapidamente explicou toda a história, não escondendo nenhum único detalhe. Minato, que ouviu falar das habilidades de Akagami Shanks, ficou surpreso ao ver que muitos de seus poderes eram semelhantes aos de Kozuki. A esgrima que pode até dividir o mar, tornando os outros incapazes de lutar apenas com um olhar, era exatamente como Kozuki. Se ele não tivesse visto o cadáver de Kozuki com seus próprios olhos, ele teria pensado que esse Akagami Shanks era Kozuki. Mas a força de Akagami Shanks preocupava muito Minato. Kakashi, Itachi, Shizui, Terumi e Ao, todos lutando juntos, não conseguiam nem tocar nas roupas de Akagami. Shanks mostrou o quão forte ele era. Mesmo ele só consegue fugir diante de tal escalação. Minato-sensei, não é a força dele que me preocupa. Kakashi falou com alguma confusão no rosto, pois ainda não conseguia entender o significado das palavras de Shanks. Também houve alguma confusão sobre o motivo pelo qual Akagami Shanks os deixou ir e não matou nenhum deles. Você deve saber que a recompensa deles não é baixa, então ele não deveria tê-los deixado ir se fosse um caçador de recompensas. O que está preocupando você, Kakashi? Minato perguntou imediatamente enquanto Tsunade e Sakumo também olhavam para ele. Quando perguntei a ele que ódio ele tinha por Konoha, ele disse que nunca odiou Konoha e que na verdade simpatiza conosco, e eu percebi que ele não estava brincando. A expressão nos rostos de Minato, Tsunade e Sakumo ficou pálida. Eles sempre se perguntaram o que aconteceu naquele dia, mas não conseguiram uma resposta. Pelas palavras de Akagami Shanks, algo aconteceu naquele dia que eles desconheciam completamente. Os conselheiros estão escondendo alguma coisa. Tsunade imediatamente disse seu palpite enquanto ainda se lembrava dos rostos em pânico de Koharu e Mitokado naquele dia. Mas não podemos forçá-los. Sakumo disse de má vontade, pois não era certo forçar os conselheiros de Konoha. Não, eu quero uma resposta. Se os conselheiros não me disserem, mesmo que eu tenha que forçá-los, receberei uma resposta. Havia determinação nos olhos de Minato, pois ele já decidiu que faria qualquer coisa para saber a verdade. Tsunade e Sakumo não disseram mais nada, pois sabiam desde que Minato decidiu que ninguém poderia detê-lo agora. Capítulo 100 Verdades 1. Konoha. Hoje o sol acima de Konoha estava iluminando excepcionalmente toda a vila. As ruas estavam cheias de gente, pois os sorrisos estavam nos rostos de todos nas ruas prósperas, pois estavam felizes por viver nestes tempos de paz. Mas o ar no escritório do Okage estava um pouco diferente, pois um estranho silêncio encheu toda a sala. Escritório Okage. Qual é o problema, Minato? Koharu e Mitokado sentaram-se juntos em seu assento reservado e olharam para Minato, que os convocou de repente. Tsunade, Sakumo, Kakashi, Shikaku, Itachi e Shizui, que já haviam acordado, estavam todos presentes na sala. Já se passaram 3 dias desde que Minato trouxe Kakashi ferido e outros de volta. Sob o tratamento de Tsunade, Kakashi e Itachi se recuperaram totalmente, e Shizui ainda tinha alguns curativos no corpo, mas já estava bom o suficiente para andar com facilidade. Você já deveria saber que Kakashi e outros encontraram Akagami Shanks na névoa oculta, mas durante a luta, o inimigo disse algo que aponta para aquele dia. Assim que ouviram as palavras aquele dia, uma expressão de pânico apareceu em seus rostos, mas eles rapidamente disfarçaram. Eles tinham um mau pressentimento desde a manhã. Não sabiam o porquê, mas agora ouvindo suas palavras sabiam que afinal algo estava errado e essa sensação estranha não era à toa. O que você quer de nós, Minato? Não entendemos o que você quer dizer? O coração de Mitokado batia rápido, mas ele ainda respondeu a Minato com uma expressão calma em seu rosto velho. O que quero dizer é que quero saber o que aconteceu naquele dia. O tom de Minato era um pouco impaciente enquanto ele batia na mesa em frente com o dedo indicador, na esperança de obter uma resposta. Não dissemos isso antes? Não sabemos de nada. Koharu falou alto depois de ver o impaciente Minato tentando lembrá-lo de que eles ainda eram os conselheiros e que ele não poderia ser rude com eles. Suspirar? Minato suspirou enquanto se recostava na cadeira e fechava os olhos, parecia estar pensando em alguma coisa. O olhar de todos os presentes na sala, exceto dos conselheiros, que estavam confusos sobre o motivo pelo qual Minato estava repentinamente tão determinado a saber a verdade, estava voltado para Minato, pois sabiam que ele estava prestes a tomar uma decisão importante. Itachi, disse Minato enquanto acenava com as mãos em sua direção. Itachi desapareceu instantaneamente de seu lugar quando apareceu na frente dos dois anciãos. O que são underline ponto? Antes que Mitokado e Koharu pudessem dizer qualquer coisa, olhos vermelhos apareceram na frente deles. Eles pareceram lutar por um momento, mas logo ficaram sentados imóveis, olhando para Itachi com olhos que pareciam ter perdido o brilho. Está feito. Itachi olhou para Minato, dizendo-lhe que ele os controlou com sucesso. Desculpe por incomodar você, Itachi. Minato disse a Itachi, apreciando seu esforço enquanto batia levemente na mesa à sua frente. Ranger, a porta do quarto foi aberta quando uma pessoa da mesma idade de Minato, com longos cabelos loiros claros, entrou na sala. Incomodar você, Inoishi. Minato disse a Yamanaka Inoishi enquanto apontava para os dois anciãos imóveis. Sim, senhor Okage. Inoishi disse respeitosamente enquanto se aproximava dos dois e colocava as mãos em suas cabeças. Os olhos curiosos de todos que estavam fixos em Inoishi logo viram algo incrível. O calmo Inoishi, que estava com os olhos fechados, mudou repentinamente conforme veias apareceram em sua testa e a expressão em seu rosto ficou cada vez mais irritada. Mas com o passar do tempo, tornou-se triste, e até uma lágrima caiu de seus olhos.
Depois de enxugar os olhos lacrimejantes, Inoishi se levantou, desfazendo seu jutsu nos conselheiros. Você? Koharu e Mitokado acordaram imediatamente enquanto olhavam para Inoishi como se tivessem visto um fantasma. Cale-se. Antes que pudessem completar suas palavras, Inoishi deu um tapa nos dois com tanta força que eles voaram para longe, atingindo a parede distante e caindo imóveis no chão. Inoishi! Gritaram todos na sala que não esperavam que ele atacasse os mais velhos. Eles já ficaram surpresos ao vê-lo chorar, então foram pegos desprevenidos e não conseguiram impedir seu ataque. O que você viu, Inoishi? Minato parecia ter esquecido os anciãos desmaiados enquanto olhava para Inoishi, pois sabia que esse comportamento devia resultar do que viu. Você deve saber que Inoishi sempre foi calmo, e é a primeira vez que ele o vê assim, até chorando, o que fez Minato até esquecer de verificar a saúde dos mais velhos. Senhor Quarto, eu não posso dizer. É melhor que todos vocês vejam por si mesmos. A expressão no rosto de Inoishi era triste e cheia de decepção, pois ele nem se atreveu a explicar o que viu. A expressão de todos tornou-se ainda mais severa, e eles abandonaram suas defesas quando Inoishi lançou o jutsu de transmissão mente-corpo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.